Fala, meu povo, beleza? Eu tô aqui de volta com o nosso Top News, fechamento de mercado na área. Vocês já estão calejados com essa propaganda do Alexandre Cabral. Essa vai especialmente para Sérgio Rocha, que estava antecipando, estava especulando a propaganda do curso de opções de Alexandre Cabral. Mas lembrando, não deixe de fazer a sua inscrição para você que quer saber um pouco mais sobre opções, sobre o mercado financeiro, se vale ou não fazer opção o tempo todo para proteger a sua carteira. Então, claro, o curso do Cabral é o lugar certo. Espero que tenham gostado dessa minha introdução. Não sei se ficou parecido, fiz o papel de bobo aqui. Provavelmente fiz o papel de bobo, mas a gente está aqui para isso, né? Para dar cara a tapa e falar sobre o mercado financeiro, que às vezes nos faz, claro, parecermos bobos aqui na frente da tela, porque dão umas alternadas, umas viradas meio absurdas. Eu sou o Gabriel Monteiro, vou lhes acompanhar nas próximas 2 horas falando sobre o fechamento de mercado até às 6 horas da tarde. O mercado brasileiro fecha às 5, o mercado norte-americano fecha às 5. No entanto, de 5h30 até 6 horas da tarde temos aftermarket aqui no Brasil. Então fique ligado, mesmo com o mercado fechado, tudo pode mudar na Bolsa de Valores brasileira. Gostaria de deixar um grande abraço a todos que estão nos assistindo nesse momento. O Ed dos Santos está por aqui. O Helder também deixando as suas contribuições, o Sérgio Rocha, que estava prevendo a propaganda do Cabral do curso de opções, o Helder também falando sobre esse pagamento da BHP em conjunto com a Vale, cerca de 10 bilhões de reais ali, a Fundação Renova. Isso pode dar uma desestruturada, claro, de curto prazo do caixa da companhia, mas, claro, é uma companhia gigantesca, com operações muito bem consolidadas, não vai ser de grande impacto. No entanto, é sim uma notícia importantíssima para os investidores que estão acompanhando. Tiago Sena por aqui, falando também aí sobre o nosso último programa, Você com Dinheiro. O pessoal da Com Dinheiro é sempre muito bem-vindo, fazem ótimos programas. A conversa de hoje, inclusive, foi interessantíssima. Estava ali preparando o nosso jornal, em conjunto com o nosso diretor de jornalismo, que me ajudou nessa tarefa no dia de hoje. Por quê? Porque hoje tem BMC Business. Lembrando, a partir das 6 horas da tarde, eu não saio aqui da programação da BMC News, vou acompanhar aqui o Top News até o fechamento do mercado, e a partir das 6 horas da tarde eu recebo a Padtech aqui no nosso programa. Não sabe o que faz a Padtech? Olha só, nem eu sabia antes de começar a pesquisar sobre a companhia, mas é justamente isso o nosso serviço, é entender essas grandes teses, essas companhias que entraram recentemente no mercado brasileiro, a Padtech é brasileira, mas entraram recentemente aí no mercado de capital aberto, falar um pouco sobre qual é o modelo de negócio da companhia e se pode ser ou não uma boa oportunidade de investimentos para você que está nos assistindo. Então hoje, CEO da Padtech aqui no BMC Business, aqui na nossa programação ao vivo. Se você já investe na companhia, mande as suas perguntas, mande as suas dúvidas que eu vou tentar esclarecer todas elas. E se eu não souber responder, claro, o CEO da empresa vai estar aqui com a gente justamente para fazer esse papel, para esclarecer como funciona o modelo de negócio da companhia, como funciona ali os novos projetos e quais as perspectivas para esse negócio da Padtech, que, claro, é uma companhia fornecedora de infraestrutura para internet. Então a gente viu Brisanet, a gente viu a Desktop, grandes companhias que são desse segmento, que precisam de infraestrutura. Quem fornece essa infraestrutura é um negócio muito mais B2B do que B2C, do que diretamente aos consumidores, é a Padtech. Padtech já tem operação na América Latina, já está entrando na África, também na Europa. Então, empresa interessante. Hoje o papo vai ser ótimo, vai ser muito bom. Então, acompanhem depois do fechamento do mercado BMC Business aqui na tela da BMC News. Você pode acompanhar pelo YouTube, pelo nosso portal de notícias e também por qualquer outra plataforma que estejamos presentes. No caso também aqui, o Profit Pro da Nelogica. Falando do Profit Pro, não Profit Pro. Vamos aqui falar sobre o mercado do dia de hoje. Ibovespa 0,46% de alta neste momento. Olha só, Ibov segurando esse patamar de alta. Não é uma alta muito significativa, mas ainda sinalzinho positivo na área. Então 0,45% de alta, 105.966 pontos. Nos aproximamos dos 102 mil pontos. Será por acaso que o Ibovespa vai fechar nos 102 mil pontos? Estou torcendo aqui, estou tentando assoprar aqui, ó, para cima. Esse Ibov não está dando certo, mas vamos ver se conseguimos, ao final do pregão de hoje, às 5 horas da tarde, estabelecer esse patamar de 102 mil pontos, que é importante para o nosso índice acionário. Dólar futuro, como é que está a principal moeda do planeta? 0,34% de alta em relação ao real. Lembrando,
segundo dia consecutivo de alta para o dólar, depois de atingir uma mínima aqui que não via desde junho do ano passado. Esse sinalzinho aqui, ó, nós não atingimos esse patamar de preço desde junho do ano passado. Então, movimento interessante do dólar, corrigiu muito para baixo no último mês, principalmente por conta dessa grande crise do setor financeiro, principalmente nos Estados Unidos. Então nós tivemos Signature Bank, nós tivemos Silicon Valley Bank e nós tivemos outras instituições financeiras tendo problemas com as suas operações, dito aí o First Republic Bank, que teve também alguns problemas com a estabilidade das suas contas. O dólar ele teve um péssimo mês frente a quase todas as principais moedas fiduciárias do planeta. Então, o euro ganhou valor, a libra esterlina, o franco suíço, o ien japonês, o real brasileiro, todas as principais moedas do mundo, agora incluo o real brasileiro aqui, porque eu sou brasileiro, vou sempre colocar nossa moeda entre as principais, ganharam valor em relação ao dólar no mês de março. No mês de abril nós já começamos aqui o mês, vou trazer aqui os dados do nosso ranking de moedas esticados aqui para o mês de abril. Nós temos um real brasileiro perdendo valor, 0,47%, como eu mencionava, nós tivemos apenas dois dias de pregão, ontem e hoje. E os dois foram negativos, não é de se espantar que o real brasileiro esteja aqui, ó, nas oscilações negativas frente ao dólar, frente à principal moeda do mundo. Mas quem ainda ganha valor, quem continua esse movimento de alta frente ao dólar? O ien japonês, 0,87% de alta para o ien japonês. Nós temos também aqui, ó, o euro em algum lugar por aqui, não está aparecendo para mim, daqui a pouco eu trago aqui, ó, o euro 0,81% de alta, nós temos também o franco suíço 0,97% e a libra esterlina nesses dois primeiros dias de pregão 1,24% de alta em relação ao dólar. Então não é um bom momento para a moeda norte-americana, que é o centro, os Estados Unidos são o centro ali das discussões sobre política monetária e também o centro da crise do sistema financeiro. Então grandes dúvidas a serem ainda esclarecidas pelo mercado norte-americano e o dólar sofre durante esse período. É o real brasileiro só que começou esse mês de abril com o pé esquerdo, mas claro, ainda temos muitos e muitos dias aí pela frente para recuperar esse valor perdido. Queremos o dólar em 4, 3, 2 reais, quanto menor, melhor aqui para nós, para quem estava planejando aquela sua viagem. Será que é um bom momento para comprar dólar? Eu já fiz essa pergunta, essa pesquisa aqui no nosso chat alguns dias atrás. O pessoal estava falando que é sim momento de comprar dólar, estava compradão em dólar, estava planejando aí, tinha algumas pessoas planejando viagens internacionais, então estavam comprando dólar. Claro, deixem aí nos comentários se vocês ainda estão montando essa posição, mesmo depois de 2 dias aí de uma leve correçãozinha para cima da moeda norte-americana. Principais destaques do dia. Hoje foi um dia curioso, um dia estranho para o Ibovespa. Como eu mencionava, esse movimento de estagnação, de estabilização, ele se estende para o restante do planeta. As principais bolsas do mundo não tiveram grandes movimentos no dia de hoje. Isso eu digo, claro, para o mercado asiático, para o mercado europeu e até este momento também para o mercado norte-americano. O mercado norte-americano está perdendo um pouquinho de valor, no entanto, sem um movimento muito desenhado, muito forte. E claro, nós vemos aqui, ó, no Ibovespa segurando ainda uma alta, 0,37% de alta, no entanto, sem muito fulgor, sem muito ânimo. Os principais ativos em destaque: Redditor, 4,36%. No mês, nós temos aí um agregado de 2,50%, ou seja, perdeu valor ontem e ganhou valor hoje. No ano, já são 26,40% de queda para o ativo de Redditor. PetroRio, 4% de alta, perdeu um pouquinho da sua força ao longo do dia. Nós tivemos algumas notícias muito positivas para a PetroRio, inclusive um aumento nos seus estoques de petróleo de 26%, ou seja, a companhia segurando essa venda de petróleo da categoria ali, que é de reserva mais imediata, né? Que é aquela reserva 1P, e aí você tem esse movimento muito forte de alta para o ativo, chegou a bater quase 6%, 5%, 5,5%, e agora volta. Até que está ganhando um pouquinho mais de força nesse finalzinho de mercado. No entanto, 4%, um pouco abaixo do que oscilava há pouquíssimo tempo atrás, no começo do nosso pregão. Quem estava no positivo no começo do pregão, aí eu já fiz essa brincadeira no começo aqui do nosso estoque lá no meio da tarde, quem se posicionou em Natura com 8% de alta, tá tomando uma cacetada agora que, olha, é difícil ver esses movimentos muito bruscos no mercado financeiro, principalmente no mercado financeiro brasileiro. Natura começou o dia ganhando 8% de valor e agora
1,69% de queda, reverteu tudo, devolveu os 8% e ainda deu mais um pouquinho, 1,69% de queda. Quem pegou Natura no high no dia de hoje tá chorando, deve estar escondido e, claro, tá perdendo bastante dinheiro se operou alavancado, se operou esse ativo aí no day trade. Então, ativo no dia de hoje, 1,47% de queda, R$ 13,37. Eu abri aqui o gráfico de 30 minutos para nós vermos justamente esse movimento de queda pro ativo. Nós abrimos com gap de abertura, um gap de valorização e fomos perdendo aos poucos esses patamares até chegarmos neste momento ao 1,4% de queda. Esses são os candles de 30 minutos. Então, a cada 30 minutos nós temos essas oscilações contabilizadas pelo Profit Pro da Nelogica. Então, desde a abertura, que foi a maior valorização do ativo, nós não tivemos mais força para segurar essa boa oscilação positiva. Então, 1,33% de queda para o ativo. O que aconteceu com Natura? Natura anunciou a venda de um dos seus principais produtos, de um dos seus principais modelos de negócio, que é o Aesop, para a L'Oréal. Em um primeiro momento, o mercado identificou uma boa oportunidade, da Natura estabilizar as suas contas. Entrariam ali 2,5 bilhões de dólares. No entanto, a dívida da Natura é de mais de 7 bilhões. O pessoal já começou a fazer as contas e identificou que a companhia estava vendendo o seu principal ativo, o seu principal produto que inseria dentro do seu portfólio. Então, a estimativa ali, que era muito positiva, foi sendo entendida, foi sendo analisada pelo mercado e nós fomos aos poucos perdendo essa força compradora e viramos para o negativo. Quero opiniões no nosso chat. Natura acertou na venda do seu principal ativo para a L'Oréal ou foi um tiro no pé? O que será de Natura a partir deste momento? E claro, quero saber quando que a Natura começou a perder atratividade no mercado. Tem gente que fala que foi a aquisição da Avon, tem gente que fala que foi uma construção ao longo dos anos dessa destruição do próprio portfólio, dessa alta alavancagem, dessa instabilidade operacional. Quero saber de opiniões de quem acompanha o ativo, quem acompanha a Natura aqui no nosso chat. Por favor, mandem as suas opiniões. Pessoal falando aqui que a minha entrada, meu fala, meu povo, foi interessante. Tô pensando em começar todos os dias, vou roubar essa intro do Cabral. Eu quero ver vocês me aturarem todos os dias no BMC Stock, no BMC Top News, no Atlantic Connection, no BMC New Deal, em todos os lugares, colocando o Fala Meu Povo de Alexandre Cabral, essa introdução característica de nosso professor. Do lado positivo ainda temos PetroRio, como eu mencionava, TIM, olha só, TIM 3,57%. Falávamos bastante sobre o ativo de TIM há algumas semanas, dizendo que nos gráficos ele apresentava um viés muito positivo, um viés de recuperação. Se nós conseguimos aqui expandir o gráfico de TIM, é bem característica essa recuperação do ativo desde o finalzinho ali de janeiro. Então o ativo ele veio caindo ao longo dos tempos, perdendo um pouco de força depois dessa lateralização longa, perdeu a força aqui e depois devolveu tudo para cima. Então, ativo com fortes oscilações, tanto positivas quanto negativas. Na sexta-feira, caiu bastante. Ontem caiu mais um pouco e hoje devolvemos um pouco desse valor, ganhando 3,65%, pelo menos até este momento. Bancões também se destacam, o Itaú aqui, 2,70%, forte oscilação dos maiores volumes negociados na Bolsa de Valores, hoje vai para aqui Itaú, Bradesco também, BBDC4, 2,70%. Alguns ativos mais voltados, claro, à finança, o setor financeiro, BBAS aqui, Banco do Brasil, nós temos também um movimento bem positivo e BB Seguridade, BBSE, 3,23%. Então, financeiras no dia de hoje, destaque positivo, puxando um pouquinho o Ibovespa para cima. Quem puxa para baixo aqui, do lado negativo, nós temos CVC Brasil, 4% de queda, Via Varejo, antiga Via Varejo, apenas Via neste momento, 3,87%. E agora quem aparece por aqui, Vale, 2,85% de queda. O setor de siderurgia e mineração, a gente vai juntar esses dois segmentos em um setor só, cai e cai forte no dia de hoje. Nós tivemos seguidas quedas ali para a cotação do minério de ferro, algumas dúvidas levantadas para esse setor de infraestrutura, esses investimentos em infraestrutura na China.
As dúvidas ainda que são persistentes sobre a demanda chinesa de minério de ferro e de produtos siderúrgicos. E, claro, nós temos a interferência do governo chinês na cotação do minério de ferro. Essa interferência ela não é nova, ela já aconteceu algumas vezes, mas se repetiu nas últimas semanas. Então, unidos esses receios de interferência, de uma demanda não tão crescente como o mercado esperava, leva todo o segmento para baixo. Então nós vemos aqui, Vale 2,85% de queda, CSN Mineração também em queda, nós temos Gerdau 1,73% de queda, Siderurgia Nacional também em queda e alguns ativos aqui mais voltados a esse setor de siderurgia e mineração que povoam esse lado negativo do nosso mapa, do nosso monitor de mercado. Vamos agora para algumas notícias. O presidente do Credit Suisse disse hoje a acionistas que estava realmente arrependido pelo colapso que levou à polêmica aquisição do banco pelo UBS. Ele afirmou que entende a amargura, a raiva e o choque de todos aqueles que estão desapontados com a instituição. Essa foi a primeira vez que os líderes do banco se dirigiram ao público desde o início da crise. Durante a reunião, houve um tumulto quando acionistas subiram ao palco para exigir respostas. Após a votação dos acionistas, foi definido que até o fim da fusão, o atual presidente do Credit Suisse será mantido no cargo. Então, reação dos acionistas a essa grande venda do Credit Suisse e a meia-culpa do presidente da companhia. E o CEO do JP Morgan, Jamie Dimon, afirmou que a turbulência provocada pela quebra do Silicon Valley Bank e do Signature Bank no mês passado não é nada parecida com a crise financeira de 2008, mas que terá repercussões por anos. Em sua carta anual aos acionistas, divulgada hoje, o chefe do maior banco dos Estados Unidos disse que a crise atual envolve muito menos atores financeiros e menos questões que precisam ser resolvidas do que em 2008, quando $1 trilhão em hipotecas duvidosas ameaçavam ali derrubar todo o sistema financeiro. Ainda assim, disse ele, o colapso de ambos os bancos expôs problemas com a administração e supervisão bancária, particularmente em torno dos riscos associados ao aumento das taxas de juros. Então, esse posicionamento, outra pressão ali sobre a tomada de decisão do Federal Reserve, inclusive alguns levantamentos de mercado apontam que a expectativa para a próxima reunião, agora em maio, é pela estabilidade, pela estagnação, pelos juros estabelecidos ali no intervalo atual negociado para os Estados Unidos. Antes dessa crise bancária, a expectativa era por um novo aumento de 25 pontos base. Então já vemos uma diferença, uma mudança na expectativa do mercado para o tom da política monetária dos Estados Unidos daqui para frente. Devemos, claro, aguardar a próxima reunião do Federal Reserve, do FONC, para entender o que acontecerá aqui com o sistema financeiro e, claro, qual será a importância dessa crise no sistema financeiro para a tomada de decisão. Vamos falar agora da crise de Americanas. De acordo com informações do colunista Lauro Jardim, do jornal o Globo, a Americanas já desembolsou R$300 milhões do aporte realizado pelo trio de acionistas da 3G Capital, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Sicupira. O aporte faz parte do DIP, modalidade de financiamento extraconcursal para empresas de recuperação judicial. A companhia conseguiu um financiamento dos acionistas de referência para sustentar o seu caixa no curto prazo. De acordo com informações, a empresa ficou com R$700 milhões em caixa, que seriam suficientes para o gasto até setembro deste ano. Então, situação crítica para Americanas, ainda estamos discutindo esse plano de recuperação judicial. Os credores pedem um aporte de R$12 bilhões e parece ali que o trio de acionistas de referência está disposto a aportar apenas R$10 bilhões. Alguns credores falam em 16, então ainda há muita discussão sobre a necessidade de novos aportes para estabilizar a companhia e auxiliá-la nesse processo de recuperação judicial. A gente vai para um rápido intervalo, na volta continuamos com o nosso giro de notícias. Até já.
Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível. Fala pessoal, aqui quem fala é Marcos Saravalho, sou estrategista-chefe de investimentos aqui da Sarinvest e eu te convido para você ver e ouvir o nosso SaraCast, nosso podcast semanal, onde eu trago grandes nomes do mercado, gestores, profissionais, empreendedores aqui para bater um papo super descontraído sobre grandes oportunidades de investimentos, beleza? Toda quarta-feira aqui na BMC News, beleza? Te espero lá, até mais, tchau! Estamos de volta com o BMC Top News, olha só, nosso fechamento de mercado na área. Dizem por aí, não sou eu falando, jornalista tem que acreditar em um jornalista. Eu escutei de fontes que é o melhor fechamento de mercado disponível aqui no YouTube. Eu não sei se é a verdade, deixo aqui essa discussão, essa pergunta para quem está nos assistindo neste momento, mas quero fazer um grande pedido. Se inscrevam em todas as nossas redes sociais, @bmc.news, mesma rede social do Instagram, do TikTok, do Kawaii. Lembrando, nós produzimos aí conteúdos específicos para cada uma dessas redes. Então, para você que gosta de mercado financeiro, quer ter acesso à completude de tudo que nós produzimos aqui na BMC News, só seguir @bmc.news. Sabe o que é legal também? Você clicar no link que está na descrição deste vídeo e integrar o nosso canal do Telegram ou a comunidade no WhatsApp. Os dois links eles estão disponíveis aqui na nossa descrição e são conteúdos ali em tempo real, atualizados por uma equipe totalmente dedicada a esses serviços do Telegram e do canal de WhatsApp. Não muda nada. Muda só a plataforma, mas o conteúdo é o mesmo. A equipe faz ali a apuração, pega o que está acontecendo no mercado em tempo real e, claro, informa aos investidores que nos seguem por lá, tanto no Telegram quanto no WhatsApp. Lembrando, serviço gratuito, então não perca essa oportunidade. Se inscreva no nosso canal do Telegram ou no WhatsApp da BMC News. Já que eu tô cheio de pedidos, amassa o like aí também, né, rapaziada? 453 likes. Quero like na programação da BMC News. Nós vivemos disso, nós vivemos aqui no nosso conteúdo chegando a cada vez mais pessoas, cada vez mais gente tendo acesso a conteúdo de qualidade sobre o mercado financeiro. E agora que daremos o nosso mais ambicioso passo aí da TV a cabo, é mais importante do que nunca esse apoio de quem nos assiste todos os dias. Então deixa o seu like e se inscreva também no nosso canal do YouTube. Vários pedidos, rede social, canal do Telegram ou comunidade de WhatsApp também. Amassa o like, por favor, assim você me ajuda e ajuda toda a equipe da BMC News que está todos os dias aqui disponibilizando esse conteúdo em tempo real de tudo que está acontecendo no mercado financeiro internacional e nacional. Falando sobre internacional, nós temos aqui, ó, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, todos no vermelhinho. Seguindo aí o time gaúcho, tá todo mundo no internacional. Tá aqui, ó, todo mundo perdendo valor no dia de hoje. 0,66% de queda para Dow Jones, S&P 500 0,72% de queda e também queda para a Nasdaq. Nós temos Nasdaq perdendo 0,72% neste momento. Nós temos duas notícias muito interessantes para os Estados Unidos. Uma eu dou daqui a pouco no nosso giro internacional. Mas essa aqui eu acho importante nós colocarmos no início do nosso programa para entendermos esse movimento. Hoje nós tivemos o Departamento de Trabalho lá dos Estados Unidos divulgando as novas vagas que foram criadas no mês finalizado ali em fevereiro. Foram 9,9 milhões de novos postos de empregos, novos postos de trabalho. O relatório chamado JOLTS ele foi divulgado nesta manhã. O que impressionou o mercado é que eles vieram abaixo das expectativas. Olha só, relatórios de emprego nos Estados Unidos vindo abaixo das expectativas. O mercado esperava 10,4 milhões de vagas criadas neste período de fevereiro e veio um pouquinho abaixo, 9,9 milhões.
milhões. Não é necessariamente uma notícia muito positiva, no entanto, é sim uma notícia para ficar de olho qual será o impacto dessa notícia especificamente para os próximos relatórios de emprego. Lembrando, o principal relatório é o payroll, que será divulgado nesta sexta-feira. Não teremos bolsa aqui no Brasil, não teremos bolsa nos Estados Unidos, no entanto, tem payroll na sexta-feira. Então, para você ficar a par desse relatório, que é o mais importante dos Estados Unidos, grupo do Telegram, canal aqui do WhatsApp, comunidade, não se esqueça, se inscreva. Aí você não vai ter a programação aqui da BMC News, mas clica lá que você vai ter essa informação em tempo real, o que será do payroll nesta sexta-feira. Se o payroll vier acima das expectativas aí, filho, corram para as colinas, será um dia complicado na segunda-feira. Os mercados ficarão um pouco ariços ali, não vai ser muito legal não, porque já são 3 divulgações acima das expectativas. A de janeiro veio com 500 mil vagas de trabalho, a de fevereiro com 300 mil, muito acima das expectativas, o que será deste mês de março para o payroll. Lembrando, é um dos principais relatórios levados em consideração para a tomada de decisão do Federal Reserve. Para a inflação, temos o PCI. Para os empregos, nós temos o payroll, são os 2 dados principais que o Fed analisa na hora de tomar uma decisão. Tem também o livro bege, aquele relatório ali de alguns distritos nos Estados Unidos, como está a economia localizada. No entanto, esses 2 relatórios são de suma importância para entender qual será a decisão do Fed na próxima reunião. Tá todo mundo apostando na estabilização dos juros? Será? É sempre a pergunta que eu faço. Será que isso vai acontecer? Eu não sei, eu, claro, tenho muitas dúvidas, porque os dados ainda são muito preocupantes. Na Europa, a inflação média é acima de 10%. Nos Estados Unidos, a inflação, o número cheio está diminuindo, mas a inflação em serviços, a inflação ali do núcleo está aumentando e está preocupando ainda as autoridades. Aqui no Brasil, nós tivemos um novo aumento de 0,84% no último mês para a inflação. Então, a inflação está pegando pesado aqui com as economias e, claro, a gente fica sempre com as dúvidas o que será da decisão de política monetária para o Brasil e também, mais importante, para os Estados Unidos. Nosso Ibovespa continua esse movimento positivo, trazendo aqui a atualização em tempo real, 0,56% de alta. Nós temos o Ibovespa nos 102.072 pontos. Principais ativos ainda em destaque. O Ibovespa está meio morno, não tem muita emoção no dia de hoje. Nós começamos com aquela corrida ali no comecinho para ver quem ganhava mais valor. No entanto, agora esses movimentos se estabilizaram e parece que os ativos aqui eles cravaram as suas posições no nosso mapa de calor. Redditor em primeiro, PetroRio em segundo e Perafarma em terceiro, 3,76%. Do lado negativo, CVC 4,33%, nós temos Via Varejo 4,42%, Gol 2,96% e Vale 2,95% de queda para Vale. E claro, para falar um pouco mais sobre Ibovespa e sobre alguns ativos específicos, gostaria de convidar aqui a nossa tela Nils Tahara, Head de Análise Fundamentalista da Bendorf Research. Nils, muito obrigado pela participação de hoje, é um prazer tê-lo por aqui. Sim, as portas estão sempre abertas aqui para a participação de vocês na nossa programação, mas especialmente é um prazer recebê-lo por aqui sempre no nosso fechamento de mercado. Opa, tudo bem? É uma honra estar aqui mais uma vez, né, para a gente ter essa conversa de mercado aí, o que tem sido bastante animado aí nos últimos dias, né? Não, exatamente, Nils. Eu gostaria de saber justamente essa posição, o que mudou fundamentalmente no mercado entre a semana passada e essa, porque foi uma bela de uma loucura. Nós chegamos a testar ali os 97 mil pontos, voltamos aos 104, não seguramos 104, voltamos para os 103. Agora tá um vai, não vai. Quais são as suas expectativas para a Bolsa de Valores como um todo? Agora, é claro, tirando um pouco a análise de ações especificamente, deixando um pouco mais para frente na nossa conversa, mas o sentimento para o Brasil, no seu ponto de vista, é mais positivo, mais negativo? Não tem como tirar uma conclusão da situação atual, porque tem tantas dúvidas sobre o que acontecerá aqui com a nossa macroeconomia, com a nossa política fiscal. Não tem como tomar uma decisão mais concreta, tem que olhar mais para case, para a empresa específica. Como que você está enxergando esse sentimento para a Bolsa de Valores brasileira? Eu acho que vale a pena separar, né, o que tem ditado aí os rumos do mercado, que basicamente é a questão fiscal e principalmente aí a preocupação com a taxa de juros, né, com muitas empresas aí já tendo dificuldades em pagar suas dívidas. A empresa aí entrando em RJ, teve o problema de Americanas que não teve a ver exatamente com a taxa de juros, mas também influenciou, né?
e a gente teve aí a nova proposta de arcabouço fiscal do governo recente, e eu acho que tem assim, dois pontos, né? O primeiro, que o mercado esperava, que eu acho que era pior do que isso, e o segundo, que eu acho que vale separar, no mercado a gente trabalha muito com risco, né? A gente está sempre tentando precificar os riscos, mapear esses riscos e a partir disso traçar o cenário. Quando eu sei qual é o risco, eu consigo precificar ele nas minhas teses de investimento. No caso do arcabouço, era mais uma questão diferente de risco, era uma incerteza, né? Eu não tinha nada ali para substituir o teto de gastos ainda, a gente tinha uma dívida ali com uma trajetória crescente, e agora a gente tem uma base para fazer essa avaliação de risco. Então, eu acho que o primeiro ponto aí para se falar é que ter um arcabouço já é muito melhor do que não ter nada, né? Já tem uma base para fazer esse cálculo de risco que eu citei. E aí entra outro ponto. Acho que, no geral, assim, tem muitos problemas aí, né, nesse novo arcabouço que vão ser discutidos aí, provavelmente vai ser tema aí nos próximos meses. Ele tá bem otimista na questão de receitas, mas acho que veio melhor do que aquilo que o mercado esperava, né? E aí eu acho que esse é o primeiro tema principal para o Ibovespa, e aí o segundo tema para eu tirar assim, o meu sentimento, né, para o Ibovespa. A gente está num cenário econômico aí, tanto no Brasil quanto lá fora, que ele é bem adverso, né? A gente teve problema de bancos, aqui no Brasil teve a crise de Americanas, tem-se aí uma preocupação na taxa de juros que tá alta, né? E aí eu não estou fazendo aqui nenhuma defesa de que se tem que cair ou se tem que subir ou se tem que ficar lá. Acho que tem gente muito mais competente do que eu para fazer essa análise. Mas isso sem dúvida, já vem afetando muito o cenário de crédito, né? A gente teve aí dados de crédito de fevereiro com a concessão de crédito caindo mais de 9% mês a mês, que é uma queda bem grande, né? Isso por causa do evento das Americanas, e vale ressaltar que esse dado de fevereiro ainda não refletiu os dados da quebra do SVB lá nos Estados Unidos, né? Então, provavelmente em março, que essa quebra aconteceu depois, provavelmente em março a gente deve ter também dados ruins novamente, e o crédito está diretamente afetado ao crescimento econômico do país. Então é um cenário ruim, né? E aí do outro lado da moeda a gente tem um Ibovespa aí que, em termos aí de preço-lucro projetado para 2023, ele está quase 2 vezes abaixo, 2 desvios padrões abaixo da média histórica, né? Então tá ali... Eu acho que nem em 2008, na crise de 2008, a gente ficou com um múltiplo de BOV tão baixo. Então, acho que tem esse contraponto e assim, hoje eu enxergo, e aí chegando à conclusão, né, um pouco longa aí, eu entendo que a assimetria é positiva, né? O que quer dizer que vai subir, que vai cair, eu sinceramente não sei, ninguém sabe, mas eu entendo que a assimetria é positiva no sentido de que qualquer notícia marginalmente positiva, a gente já vê um fluxo aí muito grande entrando na Bolsa brasileira, né? E aí eu acho que o grande motivo disso é que as empresas estão... É indiscutível dizer que está muito barato. Tem motivos para estar barato? Tem muitos motivos. Mas se a gente pega, hoje em dia, assim, achar empresas como a TIR de 20%, algumas que estão chegando a 30%, né, a taxa interna de retorno do investimento, já não é mais tão difícil como era ali, por exemplo, antes da pandemia, no início de 2020, que eu achava que a bolsa estava esticada e era muito difícil achar empresas com essas taxas de retorno, né? Então, acho que quem entrar hoje na bolsa tende a ter um carrego bom, né? O que pode acontecer aí, dependendo do macro e do fiscal e da reforma tributária, esse longo prazo ficar ainda maior, né? Mas eu entendo que a assimetria é positiva e a gente, como analista, no final do dia, o nosso trabalho não é acertar o futuro, né? É procurar assimetrias que ali tu tem muito mais para ganhar do que para perder. Maravilha, inclusive falando sobre essas companhias que talvez possam estar bem descontadas, um ativo que sempre chama a minha atenção à época da divulgação dos resultados é a Simpar, uma grande holding ali, tem Vamos, tem Movida, tem JSL no seu portfólio,
Tem várias outras companhias que não estão listadas. No entanto, o que me chama mais a atenção é o desconto de holding da companhia. Nós temos, vamos lá, o valor da participação da Simpar em empresas listadas, 11,8 bilhões. A dívida líquida, 3,6 bilhões. Então já tira um pouco dessa conta. Subtotal, 8,3 bilhões. Coloca ali mais 1,3 de patrimônio líquido das não listadas na Bolsa. Você tem 9,5 bi de valor da soma das partes da holding da Simpar em companhias. E o valor de mercado dela é 5,7 bilhões, ou seja, 41% de desconto de holding. Lembrando, esses dados são da última divulgação de resultados do quarto trimestre de 2022, divulgados pela própria Simpar. Por que tão descontada em relação à soma ali das partes? Se você pegar todas as companhias, somar, você tem 40% a menos do que é negociado para a holding especificamente. Desconto de holding a gente sempre sabe que existe, mas 40% para ti lhe parece um desconto exacerbado, sendo que ali algumas operações estão indo muito bem, como a Vamos, como a JSL. A Movida está capengando um pouquinho, tem um custo de dívida muito alto, no entanto, é uma situação saudável para a Simpar. Como que você avalia esse movimento da companhia, esse momento agora para a empresa e para o ativo, Nils? A Simpar tem uma preocupação muito grande assim, do mercado com alavancagem, né? Isso é claro. A gente pega a própria holding, ela está um pouquinho até mais alavancada do que algumas outras companhias que ela controla, mas esse desconto hoje ele está nas máximas, ali próximo das máximas históricas, né? E a gente entende que realmente tem uma margem de segurança aí muito grande no case. O que precificam lá é uma taxa de juros muito alta por muito tempo e parece não precificar o crescimento, né? A Simpar é uma empresa que tem potencial assim, para crescer, considerando todas as empresas que ela tem no grupo, ali 20% ao ano por muitos anos, né? Não é por 1, 2, 3 anos, é por muitos anos. Todos os negócios eles estão ali em setores que têm crescimento estrutural, são tendências aí seculares, né, tanto de locação de carros quanto locação de caminhão. O próprio setor de logística, né, é um grande problema aí do país, né? O nosso país um dos principais motivos de ele ser ineficiente é o problema logístico. A JSL vem consolidando. Então são todas empresas que estão em setores que têm muito potencial de consolidação, né? A própria alocação de carros, que é um setor um pouquinho mais concentrado, né? Que tem as duas grandes, a Localiza e a Movida, ainda tem potencial para consolidar. E eles vêm crescendo, vêm expandindo frota, e aí teve essa preocupação para alavancagem, mas com alavancagem, só que o que muita gente acaba não olhando é que os ativos da Simpar, eles são relativamente líquidos, né? Então, se ela tiver um problema aí maior, vamos dizer que a taxa de juros não cai por 3 anos, que assim está muito longe de ser o cenário base, até um cenário razoável, e aí ela tem um problema maior com a dívida, ela pode simplesmente parar de crescer e vender os ativos. Só como um exemplo, né, a Movida, que se discute muito a questão da dívida dela, a Movida é uma empresa que antes do crescimento, né, antes de aumentar a frota dela, se a gente colocar lá no fluxo de caixa só os investimentos, o CAPEX que ela usa para renovar a frota, né, então vamos dizer... Hoje a Movida decide parar de crescer, vou só fazer um CAPEX para renovar as minhas frotas, que inclusive é a frota mais nova do país hoje entre essas locadoras. É uma empresa que gera ali cerca de 2,5 bilhões de caixa por ano e que tende a crescer com a expansão dessas frotas, né? Então, acho que me parece exagerado. No próprio resultado do último trimestre, né, do quarto tri de 2022, a empresa deu uma segurada no crescimento e gerou um caixa bom. E a própria ação reagiu bem, né, depois do resultado. Basicamente, acho que foi uma forma de mostrar assim, olha aqui, eu preciso de financiamento para crescer, o custo de dívida está alto, mas se em algum momento eu quiser parar de crescer, eu não entendo o seu caso, né? Ela deve desacelerar um pouco o crescimento, mas se eu parar de crescer, eu gero muito caixa, né? Eu sou uma empresa que gera muito caixa. E tem um outro ponto também, mais especificamente para o ano de 2023, é que a empresa fez uma mudança de mix lá na pandemia, né? Que a gente entende que foi acertada.
foi a única empresa ali que teve essa estratégia de crescer frota ali durante a pandemia, com os preços subindo, né? E os preços continuaram valorizando depois, mas ela comprou muitos carros um pouco mais premiums, né? De SUVs, e agora ela está voltando para esse mix anterior de carros mais populares. Então, só nessa mudança de mix aí, a gente estima que tem uma geração de caixa de mais de 200 milhões aí para o ano. Então, acho que tem várias vantagens competitivas ali que reduzem bastante esse risco de alavancagem, né? Agora o grande desafio para a companhia hoje ela adaptar as tarifas para esse novo patamar de juros, né? Para que os yields ali da alocação e do GTF continuem rentáveis. E aí a preocupação é se ela consegue fazer isso, mas ela vem conseguindo fazer isso muito bem e muito por essa tendência secular, né? Hoje, cada vez mais as pessoas não querem, elas estão abrindo mão de ter a posse e estão priorizando o uso, né? E aí a Vamos também, quando a gente fala de Vamos, assim, hoje o mercado de locação de caminhões, ele tem uma penetração na frota total brasileira que é de cerca de 1%, né? Então, assim, é um potencial gigantesco. Ela tem ali tem menos de 2% de share do mercado total e é a maior empresa do mercado, então ela tem uma vantagem de escala, assim, absurda para os outros concorrentes, né? E é um negócio, basicamente, que a principal vantagem competitiva é a escala, né? E é um negócio que a tendência também é que as empresas comecem a terceirizar essa parte de frotas de caminhão, principalmente porque para elas, não sendo core business, isso não é eficiente, né? A Vamos consegue ali reduzir os custos nesse segmento dentro de uma empresa que não faz isso como core business em até 30%. Então é um setor que tem ali realmente, a gente chama de blue ocean, né? Tem muitas oportunidades de consolidação, ela pode crescer simplesmente consolidando através de aquisições, mas tem também o crescimento estrutural, né? Então digamos assim, o melhor dos mundos. Acho que o principal risco ali para Vamos seria vir um player muito grande que, assim, hoje no Brasil não vejo ninguém com capital suficiente para fazer esse investimento para bater de frente com ela. E lá fora, assim, não tem nenhum sinal de que isso possa acontecer. Tem todos os problemas de operar no Brasil, né? Desde questão cultural até questão tributária, é bem difícil de operar aqui, né? A gente já viu muitas empresas até de outros setores tentando entrar no Brasil e não conseguindo. E aí falando das listadas, mas quando a gente olha as empresas listadas, né, a gente tem a Automob, que é uma concessionária assim, gigantesca, que tem possibilidades até de, eventualmente, no futuro, com um mercado melhor, fazer um IPO. Tem a Ciclos, que foi incorporada, né, pela CS Infra, que é uma empresa de gestão de resíduos, atua ali também com concessões de governo, e é uma empresa que tem um potencial para entregar, assim, em 2025, uma receita de quase 1 bilhão, né? E aí tu imagina isso listado a um múltiplo baixo, que não é um negócio que deveria ter múltiplo baixo, porque a tendência também é o aumento desses serviços. E hoje ela está precificada a zero, né? Tá levando isso de graça, basicamente, ali comprando sem par. E até por todos esses motivos, a gente tem, apesar de gostar de todas as empresas dentro do grupo que são listadas, a gente tem preferido Simpar, porque é uma forma assim, de ter esses negócios com um desconto que está bem acima aí do histórico e até do que seria justo se a gente pegar ali as despesas da holding e trazer ali a valor presente, né? Não, maravilha, a gente tem toda aquela questão da mudança dos padrões aqui aplicados para os veículos no Brasil, tem uma frota inteira ali de caminhões Euro 5 que ainda vão manter bom valor, então poderiam ser vendidos pela Vamos, agora a mudança de Euro 6, então legislação, regulação, tem questão tributária, dificulta muito a entrada aqui no Brasil e claro, a gente ainda tem uma boa perspectiva de crescimento para um setor ali que ocupa pouquíssimo espaço nas frotas aqui espalhadas pelo Brasil. Eu gostaria de trazê-lo aqui um dia para a gente conversar especificamente com a companhia. A Simpar ela já participou do BMC Business algumas vezes, então quando vier de volta, quando estiver de novo aqui na nossa programação, o CEO da companhia, a gente chama o Nils para a gente bater esse papo direto com a empresa.
Gostaria de agradecer imensamente essa participação no dia de hoje, tirando essas dúvidas sobre Ibovespa como um todo e, claro, o case especificamente de Simpar e todas essas investidas, essas companhias que estão ali dentro do seu portfólio. Muito obrigado pela participação, seja sempre muito bem-vindo aqui na nossa grade de programação. Obrigado mais uma vez, né? E a gente se põe aí sempre à disposição quando precisar. É sempre bem legal trazer aí essas informações, né? De dar um pouco de conhecimento e falar de mercado, né? Então, obrigado. Maravilha. Nils Tahara, chefe de análise fundamentalista lá da Bendorf Research. Então, o Nils falou bastante sobre Simpar. Simpar já participou do nosso BMC Business. Quer saber um pouco mais sobre a companhia? Nós já recebemos a Simpar, a Vamos, a Movida, a JSL. Então, todas essas companhias de capital aberto que fazem parte do portfólio da holding, tem lá no nosso YouTube, é só colocar BMC Business e aí o nome da companhia, com certeza você vai achar o conteúdo ali interessantíssimo para entender um pouco mais sobre como funciona especificamente cada uma dessas operações e como elas formam um todo, no caso a holding Simpar. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem mais giro de notícias e mercado aqui em tempo real para você investidor que acompanha a nossa programação. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala time, tudo bem? Você já conhece o Hora do Trader? O Hora do Trader é o programa aqui da BMC, onde a gente fala tudo sobre o mercado das criptomoedas, as principais tendências, os destaques positivos, os destaques negativos e, é claro, faz muita análise de gráfico para buscar as boas oportunidades e rentabilizar bastante o nosso capital. Aqui no Hora do Trader a gente faz trade ao vivo, então se você não quer ficar de fora e rentabilizar o teu capital também nesse universo das criptomoedas, não deixa de me acompanhar aqui direto da BMC de segunda a sexta, te espero lá. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará a meu lado durante 6-7 horas, ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções, até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá.
Estamos de volta com o Top News, fechamento de mercado na área, só na BMC News, melhor fechamento de mercado disponível para você, investidor que está buscando informações sobre o mercado financeiro. Falando sobre fechamento de mercado, faltam 7 minutinhos aqui para o encerramento das operações no Brasil. O Bovespa reduzindo um pouquinho os seus ganhos, 0,33% de queda. Parece que aquele meu sonho dos 102 mil pontos ainda no dia de hoje não vai se concretizar, 101.844 para Estados Unidos. A situação é parecida, sem grande movimentação, 0,63% de queda para Dow Jones, S&P 500 0,68% de queda e Nasdaq cai um pouco menos, 0,66%. Então, os três principais índices caindo com mesma magnitude, com mesma intensidade. E agora vamos para um rápido giro de notícias sobre economia. O Brasil registrou quase 200 mil emplacamentos de carros em março. O aumento foi de quase 53% na comparação com o mês anterior. Além do aumento expressivo, o salto foi de 35,5% sobre o mês de março do ano passado. O setor fechou o primeiro trimestre com alta de 16% nas vendas, chegando a 471.600 unidades em 2023. O resultado das vendas contratadas ali contrasta com a paralisação de fábricas brasileiras anunciadas pelas montadoras no fim do mês passado. Volkswagen, GM, Stellantis, Mercedes-Benz e Hyundai precisaram parar as suas produções e colocaram funcionários em férias coletivas para a redução ali das suas operações por conta da redução da demanda. E o vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB, afirmou nesta terça-feira, já estou no futuro, que o governo estuda um benefício para as pequenas empresas que exportam produtos. A ideia é oferecer créditos em tributos para incentivar a venda de outros países. Alckmin também, que é ministro do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, falou sobre o plano do governo após uma reunião com o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo. O vice-presidente afirmou que a ideia é ter a reintegra o programa aí que devolve aos empresários uma parte do valor exportado aos produtos manufaturados via créditos do PIS e COFINS com pequenas empresas que vendam para o exterior. Ele disse, abre aspas, estamos discutindo a exportação, estamos avaliando a hipótese de que, para pequenas empresas, a gente tem que ter o reintegra, ou seja, a devolução do chamado crédito acumulado, que tinha lá atrás o reintegra de 3%, depois baixou para 2% e hoje é de 0,1%, quase que acabou, segundo ele, disse, fecha aspas. Estamos estudando voltar também e começando pelos pequenos negócios, pelas pequenas empresas e uma estimulação também das pequenas companhias a exportarem, continuou Alckmin. O regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras, chamado de Reintegra, foi criado em 2011 pelo governo federal. Inicialmente, a alíquota de devolução chegava a 3%, como eu mencionei, mas foi diminuindo sucessivamente e agora a ideia é de uma discussão do governo também sobre voltar a atingir o patamar de 3%. Ou seja, talvez essa devolução, essa reintegração do Reintegra com patamares ali até 3% da devolução. E agora, para falar sobre alguns ativos específicos, gostaria de convidar a nossa programação Cristiane Fenster-Seifer. Cris Fenster-Seifer, analista de investimentos da Invest10. Muito obrigado pela participação de hoje, agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite. Obrigado, boa tarde. Maravilha. Cris, grande dúvida. Você que acompanha bastante Banco ABC, não sei se eu estou enganado, mas acho que acompanha Banco ABC ali com um pouco mais de intensidade. E a grande questão desse começo de ano é que as companhias, que é o foco ali daquelas contas institucionais do Banco ABC, até grandes empresas, grandes contas ali que são atendidas pelo banco, elas estão com problemas financeiros, estão tendo de reorganizar as suas operações, estão tendo de buscar ali auxílio, talvez da justiça. Inclusive, a gente teve uma série de recuperações judiciais nesse começo de ano. E eu gostaria de falar especificamente sobre Banco ABC. O quanto poderia essa companhia, que é mais exposta ao setor corporativo do que ao varejo, se contaminar com essa onda um pouco mais pessimista para grandes companhias aqui no Brasil. A gente tem recuperação judicial, a gente tem um custo de crédito muito alto, a gente tem as companhias tendo de vender ativos para equalizar as suas operações. Como a senhora enxerga esse movimento? Quais os impactos, claro, para bancos ali corporativos, como é o caso de Banco ABC?
Com certeza, essa questão da maior inadimplência impacta o ABC, impacta todos os bancos. Quando a gente olha o balanço do ABC divulgado, o último balanço já teve um impacto da Americanas, por exemplo. Ele era um dos bancos que acabou tendo que provisionar e teve uma inadimplência um pouco aumentada pelo caso Americanas. Vários bancos provisionaram, alguns provisionaram 100%, não foi o caso dele, mas ele já provisionou uma parte da exposição, e isso acabou fazendo com que a inadimplência fosse, o PDD dele fosse mais alto que a média. Eu acredito que a gente possa ver, como ele não provisionou uma totalidade, 100%, como é o caso do Itaú, eu imagino que no próximo trimestre a gente ainda tenha uma inadimplência mais pressionada para o ABC, não só pela Americanas, mas pela conjuntura. Mas ainda assim, passando esse evento da Americanas, eu acredito que a gente veja uma normalização, porque, como eu falei, o último trimestre já teve essa inadimplência fora do que era esperado por conta de um evento muito grande de provisão. E o ABC ele tem, historicamente, uma inadimplência bastante baixa e uma cobertura bastante apropriada. Então, apesar de sim, eu concordo com você, a gente tem uma situação mais complexa em termos de inadimplência. Como eu mencionei, ele já está sofrendo com isso, a gente já vê isso no balanço dele, e eu espero que deva continuar pelo menos aí por 1-2 trimestres mais forte por conta da Americanas e da conjuntura. Ainda assim é um banco que está muito bem capitalizado e que mesmo com esse evento tem uma inadimplência ainda bastante baixa, e por isso deve passar por essa fase mais difícil tranquilamente. Não tenho receio de nada parecido com essas questões que a gente está vendo no exterior, de bancos menores ou até mesmo do Credit Suisse. Então, sim, vai ter uma maior inadimplência, mas, ao mesmo tempo, um banco que vai passar por isso muito bem, na minha opinião. E também é importante ressaltar que, apesar dessa inadimplência maior, o que a gente está vendo no ABC é um ROI crescendo muito, nos últimos trimestres. Mesmo com a inadimplência maior por conta da provisão para Americanas, a gente continua vendo o retorno sobre o patrimônio do ABC aumentando. Isso porque ele tem um ganho muito expressivo na tesouraria dele e no patrimônio líquido com a Selic mais alta. Então, isso mais do que compensa essa eventual inadimplência maior por alguns trimestres. E a gente está vendo o lucro dele maior e o retorno sobre o patrimônio também, mesmo com uma inadimplência maior. Maravilha. E aí eu gostaria de saber, por exemplo, de um movimento que eu conversava com o CEO e o DRI da companhia há pouquíssimo tempo atrás. Essa entrada em segmentos de ticket um pouco menor, que o Banco ABC normalmente não atingia anteriormente. Eles demonstraram essa intenção de captar ali algumas companhias com a receita um pouco menor, com um patrimônio sob gestão um pouco menor, mas expandir a sua base de clientes. A senhora acredita que é um movimento que vai continuar mesmo com esse cenário um pouco mais conturbado, ou deve ter uma freada ali, essa estratégia de crescimento da companhia, de não buscar essas companhias um pouco menores, não integrar esses tickets um pouco menores no seu portfólio neste momento? Como a senhora enxerga para esta situação, para o momento que vivemos hoje no Brasil e internacionalmente, essa busca por novos clientes e expandir, claro, a base de clientes do Banco ABC? Eu entendo que eles vão continuar nessa estratégia. A gente vê que nos últimos resultados esse segmento é o que mais cresce e é o que puxa o crescimento da concessão de crédito. Inclusive, quando eles passaram aí a expectativa deles de crescimento desse ano, é uma expectativa de crescimento aí um pouquinho maior do que a gente tem de bancos grandes, justamente porque eles têm essa estratégia de ganhar mercado onde ainda não atuam tanto, que seriam nessas empresas aí de tamanho um pouco menor. Claro, essas empresas, teoricamente, têm um risco maior, mas o que é contrabalanceado pelo spread maior que é cobrado. Então, o que a gente vê já acontecendo no Banco ABC e também que é uma estratégia do banco, é justamente continuar ganhando market share nesse mercado de empresas menores.
mas aumentando o retorno dele por conta de poder comprar maiores spreads. Então, na média ali, ele consegue melhorar o spread geral e também aumentar o crescimento dele, porque ganha market share. Eu acho que eles provavelmente estão sendo bastante cautelosos, né? Mais cautelosos com esses empréstimos, mas não vão deixar de lado essa estratégia. Não é o que a gente está vendo nos últimos resultados. Eu acredito que eles devem continuar, assim, nessa estratégia de endereçar um mercado maior. Maravilha. Inclusive, agora, dando uma capotada, tinha gente perguntando aqui sobre essa crise no setor bancário, mas acho que a gente respondeu em parte sobre a exposição de Banco ABC especificamente. Inclusive, para quem quiser entender um pouco mais sobre a operação de Banco ABC, qual que é a estratégia de crescimento deles, já tivemos um BMC Business aqui com o CFO e com o CEO da companhia, se eu não me engano. Então, minha memória está me pegando agora, não vou lembrar. Participou o CEO e mais algum executivo, mas já temos disponível no nosso YouTube, então só buscar lá BMC Business Banco ABC, você vai ter acesso a esse programa super bacana sobre as operações da companhia e esses projetos de crescimento. Agora, Cris, voltando um pouco mais para o nosso mercado do dia de hoje, tivemos uma notícia repentina, curiosa durante o final de semana, que foi esse corte na produção de petróleo. Aqui com a Cris a gente capota, vai de uma empresa para outra, acompanha várias empresas aqui no mercado, mas eu queria falar especificamente sobre o setor de petróleo. Sei que acompanha bastante também o case de 3R Petróleo. E o ativo, ele respondeu de forma muito positiva a esse corte em um primeiro momento. Hoje já está perdendo o valor e o ativo está sob muitas dúvidas por aquela carta do Ministério de Minas e Energia sobre a paralisação de processo de desinvestimento. A Petrobras veio e falou que não, Potiguar não vai entrar nessa reavaliação. Aí o ativo começou a recuperar um pouco de fôlego, mas não voltou àquela força compradora que nós víamos no começo do ano. Mesmo com essas questões já respondidas, o petróleo agora atingindo um valor um pouco mais alto, a cotação do barril. Isso favorece, claro, as margens da companhia e o custeio de algumas operações. Mesmo com o Potiguar já teoricamente firmado o acordo, a Petrobras já falou que não vai mexer nessa operação. Por que o mercado está mais receoso agora com 3R Petróleo do que estava anteriormente? O ativo chegou a ganhar mais de 10% aí no ano. Se eu não me engano, neste momento já está negativo no aglomerado de 2023. Então, como que você avalia esse movimento de 3R Petróleo? Por que os analistas, por que o mercado, por que grandes players institucionais tiraram um pouco o pé da companhia? Teve alguma grande mudança para a tese? Eu acredito que agora, mesmo que tenha sido talvez desmentida ou esclarecida essa questão sobre a venda de ativos, o mercado vai agora esperar ver acontecer para dar um crédito maior aí, se animar mais a entrar no papel. Ela está negociando também muito em linha com o preço do petróleo, porque é muito importante para ela, dado que a maior parte da produção de petróleo dela vai se dar nos anos futuros, 25, 2026. Então, a curva de petróleo de longo prazo é muito, muito, muito relevante para a 3R, mais relevante em comparação a outras empresas que já têm uma curva de produção produzindo agora maior. Eu acredito que por isso ela é mais sensível aos preços de petróleo e que estavam sofrendo muito nos últimos tempos, chegando aí a cerca de $70. Caíram muito. Esse anúncio super inesperado da OPEP de corte de petróleo melhorou um pouco o cenário, mas depois de alguns dias de alta, hoje, por exemplo, a gente já vê o petróleo negociando aí estável, com grandes receios de recessão mundial. Esse receio de uma recessão nos Estados Unidos, desculpa, não mundial, numa recessão nos Estados Unidos por conta da alta dos juros, acaba trazendo essa perspectiva de preço de petróleo para baixo. Eu acredito até que a OPEP se movendo talvez já seja uma antecipação a isso, já vendo um mercado aí que está fraco, né? Os preços tinham caído bastante. Então, esse aspecto do petróleo é realmente o mais importante para ela. E, claro, como você bem falou,
a questão de Potiguar. Potiguar é um ativo que dobra a capacidade de produção da empresa, então ele é extremamente relevante para a tese de 3R. A empresa já contratou dívida, né, já emitiu dívida para fazer o pagamento. A expectativa da empresa era que o fim aí, que a concretização, o closing do deal de Potiguar com 3R acontecesse no final de maio, do primeiro trimestre, até o final de março. A gente viu que não aconteceu. O que veio acontecendo justamente foram essas notícias do Ministério das Minas e Energia pedindo revisão de contratos de venda, revisão do projeto estratégico, e mudanças aí na diretoria da Petrobras, que também acabam impactando isso. O contrato de Potiguar, diferente de alguns outros, ele já foi assinado e, como eu falei, a perspectiva até que ele já tivesse sido concluído, né? A empresa já contratou recursos, contratou mão de obra, ela já está totalmente preparada para assumir esse ativo, e isso, pelo que eu já conversei com a empresa, está em etapas finais, já tinha passado pelo crivo da Petrobras e estaria agora no IBAMA, esperando algumas aprovações ambientais para que o closing fosse realizado. Então, eu acredito que cada dia, cada semana que esse closing não acontece, o mercado fica receoso que aos 45 do segundo tempo possa acabar acontecendo alguma coisa e não saindo esse deal, judicializando, apesar do que o presidente da Petrobras já disse que no caso dos ativos já assinados, que a venda já foi assinada, eles seriam cumpridos, e que essa revisão de vendas da Petrobras seria para ativos que ainda não tiveram assinatura. No entanto, ainda não é 100% garantido, nada é 100% garantido, e agora, com todas essas movimentações, o mercado tende agora a esperar para ver esse deal acontecer mesmo, de fato, né? Já está aí numa data que é superior à expectativa que a empresa passava para o mercado, e também isso aumenta a insegurança de que etapa está, quanto que falta, o que falta, né? O que está acontecendo aí nos bastidores, para a gente ter esse fechamento dessa operação. Mas assim, o meu cenário é que a maior probabilidade, como eu falei, é de ocorrer a transação de Potiguar, pelo que o presidente da Petrobras falou. Ela já é um ativo que já foi assinado. A 3R também já contratou toda a estrutura, tanto de dívida para pagar o ativo, como de funcionários e tudo que é necessário para assumir a operação. E eu acho que, se isso não saísse, seria aí um problemão em termos de incertezas contratuais, incertezas jurídicas, que é tudo que a gente não precisa mais hoje em dia na Bolsa, nesse patamar que a gente está aí com os investidores já com os nervos à flor da pele, né? Mas até mesmo esse ambiente de mudanças acaba aumentando o risco, e os investidores agora vão aguardar para ver. Maravilha. Eu costumo brincar aqui que com aquele CAPEX já contratado, aquele dinheiro, aquela dívida já montada, 3R ia ter que furar até poço artesiano para justificar esse dinheiro em caixa. E nós temos aqui justamente essa justaposição entre PetroRio, na principal destaque positivo. Nós temos hoje 4,48%, aumentou as suas reservas 1P, teve uma notícia bem positiva aqui para o ativo, 4,48% de alta, e 3R Petróleo em posição exatamente contrária, 3,54% de queda, ainda com essas dúvidas, como a Cris já mencionava, de em que fase do processo nós estamos, o que falta para terminarmos essa aquisição. Tinha gente perguntando sobre a expectativa de petróleo a $100 o barril. A gente viu bastante divergência neste momento de mercado. Alguns falando que esse corte da OPEP+, de mais de 1 milhão de barris de petróleo por dia na produção dos países, ele teria um efeito momentâneo, um efeito imediato, o petróleo dispararia e depois voltaria à sua normalidade, um pouquinho acima, mas não tão acima como estamos vendo. E tem outros analistas já justificando esse aumento até $100 já em 2024.
Em que time que você está? Você está no meio do caminho? Tem alguma expectativa aí para o barril de petróleo? E, claro, como que isso pode financiar ou prejudicar as operações dessas companhias que são hoje do segmento de Junior Oils aqui no Brasil, Cris? Eu estou no time mais pessimista com o preço do petróleo. Eu não acredito que o petróleo volte tão cedo, pelo menos a $100. Ainda assim, eu vejo muito valor na 3R, né? Lembrando que a expectativa de petróleo que eu utilizo aí no longo prazo, que é o mais relevante, vamos dizer assim, ali onde ela está produzindo mais, 2025, 2026, é de cerca de $65, né? Então, tudo bem não estar tão otimista assim com o petróleo no curto prazo, porque ainda assim a empresa teria muito valor com o Potiguara, né? Mas eu acredito que com uma possível recessão nos Estados Unidos, né, muita gente falando de uma possível recessão, aumentos adicionais de juros que podem acontecer, os juros já bastante altos lá, a China entregando um crescimento mais fraco esse ano também, bem mais fraco. A gente tem também migração energética para outras fontes, que está crescendo cada vez mais. Eu acho que tudo isso junto, né, uma normalização depois da pandemia. Lembrando que o preço do petróleo ele subiu muito ali no início da guerra da Ucrânia com as sanções à Rússia, que é um grande produtor. Mas esse mercado parece já ter se acomodado. A própria Rússia disse que já alocou tudo que ela venderia para outros países, né? Outros indícios, Estados Unidos já estava comprando petróleo para recompor aquelas reservas estratégicas que eles utilizaram ali no momento onde eles queriam segurar um pouco o preço e o petróleo estava tão alto, então botaram as reservas no mercado. E agora já se preparando para recompor reservas. Então, tudo isso, né, fraqueza econômica e outras fontes acabam pressionando bastante o preço. Eu acho que esse corte do OPEP já reflete isso e acho que ele não vai ser suficiente para botar tanta pressão assim a mais no preço do petróleo, não. Maravilha! Gostaria de agradecer imensamente sua participação por aqui, Cristiane Finster-Seifer, analista da Invest10. Seja sempre muito bem-vinda por aqui e parabéns pela colocação no ranking da Finfluence, lá da Ambima também, segunda colocação. Temos uma celebridade na nossa programação. Muito obrigado por aceitar o nosso convite sem participar aqui do nosso fechamento de mercado. Obrigado, boa tarde. Estou sempre à disposição. Maravilha. Uma ótima tarde para todos que estão nos acompanhando. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais notícias sobre o mercado financeiro e também o que aconteceu aqui com o nosso mercado ao fechamento. Já estamos aqui, 5 horas e 15 minutos. O que será que aconteceu com o Ibov? O que será que aconteceu com as bolsas norte-americanas? Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com.
Estamos de volta com o Top News, fechamento de mercado na área e olha só o que está acontecendo com esse mercado. O mercado é alucinado, completamente louco. Natura fechou o pregão caindo 3,39%. Depois de subir 8% na abertura do mercado, caiu 3% no fechamento. Olha só, quem colocou dinheiro em Natura no RAI tá tomando uma cacetada na cabeça. Eu até me compadeço com meus compadres aí que não estão participando da nossa programação no dia de hoje, porque montaram essa posição em Natura para tentar acompanhar e surfar essa operação. Claro, 8% fechou caindo 3%. Olha só que maluquice. Trazendo aqui o gráfico de 30 minutos, nós tivemos apenas a abertura com muita força compradora. Inclusive, nos primeiros 30 minutos, o ativo chegou a ganhar muito valor, fechou ali os 30 minutos, um patamar ali de praticamente estabilidade com a abertura. E aí fomos caindo, fechamos com 3,39% de queda. Olha só que maluquice. Você aí que está nos acompanhando, foi da felicidade ao desespero em poucas horas aqui com o Natura? Está posicionado em Natura? Quero saber do nosso chat e também quero pedir para vocês deixarem aquele like maroto, porque senão, sabe o que é isso aqui, ó? É a maldição do like da BMC News. Eu li isso aí em um fórum de internet uma vez. Dizem que se você estiver assistindo a nossa programação e não deixar o like, é loss na certa. Isso aqui são dois operadores aqui que estavam operando a Natura, assistiam a BMC News, não deixaram o like. Abriu o mercado shorteado, o ativo disparou, a hora que virou a posição, aí o ativo começou a cair. Então foi isso que aconteceu. Desvendei o que aconteceu com Natura no dia de hoje. Então deixa o like para não pegar a maldição do nós em você. Cuidado com essa maldição, que o negócio é brabo, hein? O negócio é feio aqui na BMC News. Não sou eu que lancei, eu só li na internet que isso realmente acontece. Principais destaques do nosso dia aqui que aconteceu com o principal índice acionário, com o nosso Ibovespa. Praticamente fechamos aqui com os mesmos ativos em mesmas posições. Redditor 4,55%, até tivemos um pouco mais de ânimo nesse finalzinho das operações. PetroRio 4,48%, TIM na terceira colocação 3,40%, devolvendo algumas quedas que viu ontem e na sexta-feira também o ativo de TIM. Do lado negativo, CVC 5,37%. 3R Petróleo, mesmo com essa disparada do petróleo, nós conversamos com a Cris Fensterseifer há pouco, as dúvidas sobre 3R Petróleo ainda são muito grandes, então o ativo hoje fechou com queda de 3,54%. Via 4,42%, trocou o CEO de susto, do nada, repentinamente, inclusive motivando algumas trocas na diretoria da Movida, agora com Gustavo Moscatelli assumindo o CEO da companhia de forma interina. Então nós tivemos aqui uma boa dança das cadeiras. Via Varejo, quer dizer, antiga Via Varejo, agora só Via, 4,42% de queda, Natura 3,39% e Vale 2,83% de queda. E agora, para me ajudar nas últimas notícias do nosso giro aqui do Top News, gostaria de convidá-la, a chefa aqui, à tela do Top News, ao fechamento de mercado, Paula Moraes. Muito obrigado pela participação de hoje, agradeço imensamente por me ajudar aí nesse fechamento de mercado. Que isso, Gabriel, tu nem precisa de ajuda, Gabriel já faz isso aqui, ó, super bem, na boa. Tô aqui só pra, quebrar aquele galho, mas vamos lá. Gabriel, tô de olho aqui, Você trouxe muito bem aí todo o fechamento, especificamente, trazendo, a movimentação desses ativos. Eu tô de olho mais aqui também nas atualizações das notícias, Notícias políticas, especificamente. O Haddad, agora há pouco, já falou, o ministro da Fazenda, ele falou que tem insistido muito na tese da harmonização de políticas monetária e fiscal, O governo não tem batido muito nessa tecla, inclusive, mais cedo a gente falou sobre a perspectiva, a data limite para enviar o texto final do arcabouço lá para o Congresso é no dia 15 de abril, Ele sabe exatamente o quanto é importante. Esta é uma semana de feriado, muito provavelmente só será então enviado na semana que vem. O prazo final é 15 de abril, mas ele aí, voltou a dizer, na verdade, que tem insistido muito nessa tese de se harmonizar bem o fiscal e o monetário. Falou que se as metas de primário forem
críveis e cumpridas e a política monetária vier ao encontro destes resultados fiscais, vamos chegar ao fim do ano com um ambiente favorável. O discurso aí, tanto de Haddad quanto de Lula aí nos últimos dias, tem sido de muito otimismo, né? Vendendo aí justamente uma imagem de um otimismo, até inclusive o próprio arcabouço fiscal traz esse otimismo, né? Já zerando inclusive um déficit fiscal em 2024 com superávit em 2025, um cenário ainda que precisaria ali, né, de aprovação ainda de outras pautas importantes como a reforma tributária, sempre vendendo o lado mais político, né? E Haddad aqui, ora técnico, ora político, falando agora que tem certeza que vamos conseguir estabilizar os indicadores econômicos. Ele ainda falou que tem dialogado muito com o Banco Central, que segue ali o curso, sabe de todos os ruídos. Ele falou, eu ainda leio os jornais, espero que ele esteja assistindo a BMC News, inclusive. Fernando Haddad, fica aqui o convite, ministro, para participar, né? Eu sei que a assessoria dele assiste a nossa programação, inclusive já marcou na época que ele era candidato em participar aqui da nossa programação. Quem sabe agora, como ministro da Fazenda, vem aqui participar da BMC News, conversar com o mercado financeiro, temos muitas dúvidas importantes. E ele disse, inclusive, que ele está muito bem informado sobre como a mídia tem tratado do assunto, que ele lê jornal, que ele lê os sites, mas que muitas coisas vão se encaminhando, que eles estamos criando aqui condições para estabelecer harmonia. A agenda econômica de médio e longo prazo ainda será divulgada. O ministro ainda falou que poderemos ter um segundo semestre com sinalização de crescimento sustentável. Olha só, né? Uma questão muito importante, até porque a gente ainda tem o cenário de juros alto, que tem impactado principalmente em relação ao crescimento. Ainda não há nenhuma posição ou nenhuma visualização do Banco Central sobre quando vai começar a diminuir os juros. Tem toda uma questão ainda ali a ser discutida, o texto só foi, né, apresentado aqui para a imprensa, ainda precisa bater o martelo ali na hora de enviar para a Câmara. Ele falou sobre muitos jabutis que já existem, né, hoje, inclusive, de governos passados, que pesam muito no orçamento, que eles estão olhando para isso, trazendo também toda aquela questão da tributação, inclusive dos produtos importados da China, tributação dos games. Haddad fazendo aí um panorama das possibilidades de alavancar, né, de trazer novas fontes de receita para este orçamento que ainda precisa ser votado lá no Congresso, viu, Gabriel? Maravilha, Paulo Moraes. Agora para o nosso girinho de notícias até interessantes aqui para quem acompanha o mercado de energia. Gosta de energia, utiliza energia no seu dia a dia, acho que todos nós utilizamos, então eu gostaria de convidá-los a acompanhar o BMC New Deal da semana passada, que falou justamente sobre mercado livre de energia. Sabia que você, por qualquer CNPJ, não importa o tamanho da sua companhia, pode comprar energia diretamente das geradoras de energia, escolher ali qual a sua fonte de energia preferida e, claro, negociar até um pouco mais em conta do que o preço geral do mercado. Assista o BMC New Deal da semana passada e descubra como fazer isso. A conversa foi super interessante. Eu falei sobre energia justamente porque a capacidade de geração de energia eólica deve bater um recorde em 2023. Até fevereiro deste ano, o Brasil registrava 890 parques eólicos em 12 estados brasileiros. Eles somam 25 gigawatts de capacidade instalada em operação comercial, que beneficiam mais de 100 milhões de habitantes. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Eólica, até 2028, o Brasil terá 44 gigawatts de potência instalada desse tipo de energia, cuja participação na matriz nacional atinge atualmente 13,2%. Então, um valor muito significativo, 13,2% de toda a geração nacional de energia vem desses parques eólicos. Então, notícia bem interessante aí para quem acompanha essa questão mais ambiental, de geração de energia renovável. E o Brasil, inclusive, um dos maiores players aí mundiais de geração de energia renovável, né, Paula? Exatamente. Bom, e ainda falando em energia, né? Falei um pouco também sobre este assunto hoje no nosso Strike. Claro, o tema principal foi falar sobre o OPEP, falamos muito sobre o petróleo, mas no finalzinho ainda puxamos ali um pouco em relação a toda a questão de energia, transições também, né? Sobre energia sustentável. Tem ali uma pincelada sobre este tema que é importante. Bom, ainda trazendo aqui no nosso giro de notícia, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ele afirmou que esta proposta do novo arcabouço fiscal
legal deverá ser encaminhada ao Congresso, né? Como eu acabei falando agora há pouco, na próxima semana. O governo havia dito que pudesse ser, inclusive, nesta semana, agora que o texto seria enviado. Porém, né, temos aí o feriado e já há agora, então, uma expectativa que seja só na semana que vem. Durante uma entrevista ali a jornalistas, Padilha disse que esse debate está indo muito bem, com uma recepção muito positiva dentro do Congresso. O ministro acabou ali, né, se mostrando otimista, mais um aí na fila do governo, bem otimista, por sinal, trazendo sempre para a imprensa, né, o lado aí otimista das visões em relação a essa possibilidade de aprovação, falou em relação a já ter uma definição de qual será o relator, né, um relator para este, né, tema do arcabouço lá na Câmara. Padilha afirmou que não há nenhum atraso no envio desta proposta, justamente, né, porque tem esse limite até 15 de abril, considerando que ela já foi apresentada publicamente na semana passada. E ainda falando um pouco mais sobre esses destaques políticos, né, Gabriel? A gente está falando ali em relação à aprovação deste arcabouço no Congresso. A gente tem pautas também muito importantes, além do arcabouço, o governo contando muito com essa reforma tributária. Inclusive, hoje já houve ali uma audiência na Câmara para se discutir mais sobre a questão da reforma tributária. A própria ministra do Planejamento, Simone Tebet, também participou. Esta é uma pauta que realmente precisa, né, ser aprovada em 2023, senão o governo não terá aí sucesso como se imagina ou como planeja ter, principalmente em relação a crescimento para os próximos anos. Pontos importantes a serem avaliados em relação a esta aprovação da reforma aí tributária é que recentemente a gente andou vendo aí rusgas, né, entre os dois presidentes lá, tanto da Câmara quanto do Senado, Arthur Lira e também, né, o Rodrigo Pacheco ali, numa queda de braço, puxando a corda em alguns dos sentidos, principalmente em relação à lei sobre as MPs, né, as comissões mistas ali que votam as MPs. O presidente Lula, que tem aí sempre, né, esse perfil mais articulador, convidou os dois para ir junto com ele na semana que vem, junto ainda também com uma comitiva com vários deputados, com vários senadores para a China, né, numa tentativa aí de Lula muito provavelmente articular de volta, vamos dizer assim, uma harmonia entre as casas. Casas, né, sem harmonia, sinalização ruim aí para o governo, viu, Gabriel? Exatamente. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra ocupou mais de 800 hectares e 3 engenhos no município de Timbaúba, em Pernambuco. Essa é a primeira vez, a primeira ação do Abril Vermelho, época do ano em que o movimento intensifica as ocupações e marca a data do massacre de Eldorado do Carajás, quando 19 sem terra foram mortos pela polícia em abril de 1996. Neste ano, o movimento promete a retomada massiva das ocupações de terras. Em reação ao Abril Vermelho, a bancada do agronegócio lançou a Semana de Combate à Invasão de Propriedade Rural. A Frente Parlamentar de Agropecuária tem denunciado invasões de propriedades rurais e trabalhado em soluções para punir esses criminosos. Bom, ainda a gente fala, né, sobre outros assuntos aqui. Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro entregaram hoje o terceiro pacote de joias que foram dadas ali por autoridades sauditas ao Brasil como presente diplomático, como um presente, diplomático. Esse conjunto foi entregue em uma agência da Caixa Econômica Federal lá em Brasília. O pacote é, na verdade, o primeiro que teria sido recebido pelo governo Bolsonaro ainda no ano de 2019. Alguns itens, né, os itens estavam em um galpão que guarda aí outros materiais de Bolsonaro, que acabou levando para este local todos os pertences ao deixar a presidência da República. E após comparecer à Corte Federal de Manhattan e ser oficialmente acusado por crime de suborno para comprar o silêncio de uma ex-atriz pornô para o caso de relações extraconjugais, Donald Trump deverá voltar para o resort de Mar-a-Lago, na Flórida, e fará um discurso às 9 da noite no horário de Brasília. A administração do local, uma propriedade de Trump, foi avisada para preparar o principal salão de festas do resort para receber até 700 pessoas. Bom, e a gente fala agora sobre os destaques internacionais.
o governo russo denuncia e pede a prisão de mulher suspeita de entregar bomba que acabou matando um blogueiro militar no último domingo num café em São Petersburgo. Este blogueiro russo estava participando de um encontro patriótico, né, com apoiadores nesse local e como palestrante convidado. Um vídeo que circula aí nas redes sociais acaba mostrando uma mulher jovem de casaco marrom aparentemente entregando um café ali, né, com uma caixa de papelão. Na verdade, né, está sendo ali apurado em relação a esta caixa. O Comitê Antiterrorismo da Rússia alegou que o ataque contra o blogueiro foi organizado pelo Serviço de Segurança da Ucrânia, que ainda nega aí essas acusações. E a Rússia acusou a OTAN de ameaçar a segurança e os interesses nacionais do país ao receber oficialmente a Finlândia na aliança. O porta-voz do Kremlin alertou que a medida forçará Moscou a tomar medidas para garantir a segurança do país. A Finlândia compartilha uma fronteira de mais de 1.000 quilômetros com a Rússia. A Finlândia se tornou membro oficial da aliança militar da OTAN, motivada pela decisão do presidente russo Vladimir Putin de invadir a Ucrânia no ano passado. A nação nórdica é o 31º país a aderir à aliança, que jura em seu tratado que um ataque a um de seus membros é um ataque a todos eles. É um momento histórico para a Finlândia, que há décadas segue um caminho de neutralidade. Bom, e ainda, né, lembrando que além da Finlândia, a Suécia também solicitou a entrada aí, né, dentro da OTAN, ainda não foi, né, aí aprovado. Finlândia que hoje oficialmente passa então a integrar, né, a fazer parte exatamente da OTAN. Bom, a gente fala agora sobre a Itália que se tornou o primeiro país do Ocidente a banir o ChatGPT. Na semana passada, o aplicativo já tinha sido proibido de processar os dados dos usuários italianos em meio a uma investigação sobre uma suspeita de violação dos rígidos regulamentos de privacidade da Europa. A Itália não é o único país que reconhece esse ritmo acelerado da progressão da inteligência artificial e suas implicações para a sociedade. Outros governos também, né, já estão criando aí suas próprias regras para a inteligência artificial. Na semana passada, inclusive, o Reino Unido anunciou também planos para regulamentar o ChatGPT. Em vez de estabelecer novos regulamentos, o governo pediu, inclusive, aos reguladores de diferentes setores que aplicassem os regulamentos já existentes. Agora eu gostaria de saber de você que nos acompanha, já está inscrito no canal da BMC News, é só baixar um pouquinho a sua tela, terá um botão vermelho bem grande ali para você se inscrever, se ainda não for inscrito. E se já for inscrito, por favor, cheque se já está assinando ali o nosso sininho das notificações. Dessa forma, clicando no sininho, você terá acesso a todo o nosso conteúdo e sempre que nós publicarmos algo novo aqui no canal do YouTube, você será informado pelo aplicativo. Então, se quer acompanhar com completude tudo que nós produzimos aqui na BMC News, por favor, siga aqui a BMC News, se inscreva no nosso canal e também aperte ali o sininho das notificações. Posso trazer mais uma atualização Fique aqui à vontade, do Haddad? Paula, Vamos lá, tô de olho, viu, Gabriel? Tô de olho aqui nas falas do ministro da Fazenda. Ele falou ali sobre todos os instrumentos da LRF que poderão ser acionados, como já foram no passado. Ele disse que o governo vai trabalhar para ficar dentro da banda de primário. Essa banda, né, que foi justamente colocada ali como um grande diferencial na apresentação do arcabouço fiscal, que substitui, inclusive, o teto de gastos. Banda que já foi usada até anteriormente em outros governos e avaliadas, inclusive, por muitos especialistas ali como um fracasso em outros momentos, mas agora o Haddad volta a reforçar que vai trabalhar, vai ficar dentro aí dessa banda de primário. Enquanto eu estiver aqui, vou buscar o centro da banda. É preciso que tenhamos regras restritivas caso o primário fique abaixo da meta. Haddad ainda falou que vamos dar aval do Tesouro para projetos aí de PPP, né, entes subnacionais. Falou que há muitos bons projetos, inclusive nos estados, em que as condições serão facilitadas se tiverem o aval do Tesouro. Ele ainda falou que faltam ajustes mais operacionais para lançar o programa Desenrola, um programa aí muito importante por parte do governo, inclusive, né, que pode trazer um financiamento de até 15 bilhões de reais.
reais destes 11 bilhões já estariam separados para o programa. Haddad falou, né, que conversou ontem, inclusive, com o Campos Neto, sobre o parcelamento de débito via Pix e falou sobre imposto de exportação. Foi uma medida emergencial para o déficit abaixo de 1% do PIB em 2023. Depois teremos ali a completa reoneração da gasolina e em 2024 vamos discutir a situação do diesel, Gabriel. Maravilha. Paula Moraes, eu tenho de me despedir agora da senhora, que agora eu vou preparar o BMC Business a partir das 6 horas aqui na nossa programação. Eu receberei o CEO da Padtech. Para você que não entende muito como funciona essa companhia, tem ações listadas aqui na nossa Bolsa de Valores. Quer aprender um pouco mais sobre a Padtech? Hoje receberemos o CEO aqui na nossa programação e aí você pode fazer todas as perguntas sobre o modelo de negócio da companhia e, claro, entender um pouco mais como funciona a operação dessa que é uma companhia ali que não tem tantos olhos ali do mercado voltados a ela. Pode ser ou não uma oportunidade de investimentos, aí cabe, caro, a você que está nos assistindo. Infelizmente eu fico por aqui, mas claro, estará em boas mãos aqui a nossa programação com a Paula Moraes, né, Paula? Vai lá que eu cuido da lojinha. Pode deixar, Gabriel, fazer aí o business. E você que está aqui, né, continue ligadinho com a gente. Já vão mandando no nosso chat, inclusive, os ativos que vocês gostariam que a gente começasse as nossas análises. Eu vou receber agora ele, Felipe Fradinho, chegando aqui com a gente, analista técnico da Empíricos Investimentos. Felipe vai fazer aqui já a análise de alguns dos pedidos. Eu já começo aqui. Primeiro lugar, boa tarde, obrigada pela sua presença aqui com a gente, Felipe. Boa tarde, Paula, boa tarde a todos que nos acompanham. Então, vamos para o gráfico. Vamos para o gráfico. Felipe, não tem como não pedir, queria entender principalmente Natura, né? A Natura que abriu hoje aí desapontando com uma grande alta, acabou fechando em queda. Queria que você desse uma olhada especificamente aí nesse case antes da gente começar a atender os pedidos aqui do pessoal do nosso chat. Vamos lá então. Natura, né, hoje, como você falou muito bem, né, chegou inclusive a positivar algo próximo de 10% no intraday, né, do fechamento de ontem até a máxima de hoje, 9,5% de alta, lá próximo dos R$15, no 14,93. Porém, veio fechar flertando com os R$13, veio fechar inclusive na mínima do dia, no menor patamar do dia, e com o maior volume negociado intraday no ano, inclusive maior volume esse de bastante tempo, tá? Inclusive volume aí só menor do que de novembro de 2021, que chama grande atenção, fecha inclusive abaixo de todas as médias essas que se encontram mais ou menos na mesma região, né? O que mostra também indefinição quanto ao curto, médio e longo prazo. As médias estão todas juntas, mostrando aí indefinição de tendência. Vinha se recuperando Natura de dezembro até o início de março, né, quando tomou um tropeço, né, deu um belo tropeço no dia 14 de março e depois lateralizou. Hoje chegou a renovar máxima, mas o Kendo tem aqui o pior fechamento, inclusive, desde o dia 21 de março e fechou bem estranho aí. A Natura acabou, né, anunciando a venda aí do, né, um ativo tão importante. No início do pregão aqui pela manhã a gente viu, né, o anúncio aí da venda do Assop trazendo uma grande repercussão, esse movimento agora, esse fechamento L'Oréal, né, que acabou comprando. Legal, obrigada, Felipe. Felipe, o Soter Luna tá pedindo BBDC4, por favor. Vamos lá então, Bradescom, pessoal. A Bradesco já opera, né, assim como a maioria das empresas do setor financeiro, né, com viés de baixa no médio e longo prazo, tá certo? Longo, vamos dizer assim, nos últimos 12 meses, né, quando a gente olha aqui o gráfico, né, de longo prazo de verdade, né, de anos aí, o ativo sempre tem tendência de alta. É verdade sim que a gente viu aqui nos últimos 2, 3 anos aí uma certa congestão, né, não consegue renovar fundos e nem máximas, porém, quando a gente observa aqui nos últimos 6 meses de negociação, a tendência é de baixa, né, a gente viu aqui uma certa congestão dos últimos 5 meses, melhor dizendo, né, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, mas no finalzinho do mês passado, dos últimos 30 pregões aí, vamos dizer assim, né, a gente vê sim topos e fundos decrescentes, respeitando aqui esse canal de baixa intermediário, né? A gente viu esse canal de baixa em outubro, a projeção dele para baixo, depois daquela fatídica divulgação de resultados em novembro do ano passado, né, aquele grande tropeço, a maior queda aí intradiária de Bradesco em muito tempo, né, quase 18%,
até a projeção, e esses 3 canais aqui balizam a negociação do papel. Tá? Para o curto prazo, curto e médio prazo, a tendência segue sendo de baixa, tá? Inclusive, né, deu um pequeno respiro nas últimas 2 semanas, né, com as medidas adotadas lá pelo Fed, na resolução da falência, da intervenção lá nos bancos, né, regionais dos Estados Unidos. Então ela deu uma pequena respirada, porém, no pregão de sexta-feira e de segunda-feira, o Bradesco já voltou a cair e hoje tentou recuperar parte dessas quedas, né? Subiu só 2,23%, isso de uma queda acumulada aí de quase 5% nesses 2 pregões anteriores. Ainda assim, fechou respeitando as médias como resistência e médias essas que apontam para baixo ainda. Ou seja, não mudou a tendência essa alta de hoje e, para mim, uma venda que perdendo essa mínima de hoje, que foi lá no 12,88, segue interessante, quem sabe até para buscar essas mínimas recentes nos 12,37. Temos aí 4% de espaço para Bradesco cair. O canal de baixa segue sendo muito respeitado. Bate topo aqui no início de janeiro, bate topo no início de março, no meio de março e agora no finalzinho de março também. Região essa que é muito respeitada como resistência. Inclusive o setor hoje teve uma recuperação, né? Tô até olhando aqui, YouTube 4 também acabou fechando em alta. Vamos dar uma olhada no gráfico, por favor, Felipe? Já trazendo aí já os pares também, depois já puder falar de BBAS3, Banco do Brasil. Vamos lá então, com certeza. A gente pode ver aqui o índice financeiro, né, das ações do mercado financeiro. A gente consegue também, né, traçar aqui, né, outro canal de baixa, também muito bem definido. Hoje, né, a gente tem sempre tendência primária, secundária e terciária, né? Essa tendência aqui de curto prazo primária, ela é de baixa. Dentro dela a gente tem a tendência secundária, que é de recuperação sim, né? E a tendência terciária é essa aqui dentro dessa tendência secundária. Então, é como se fossem várias caixinhas, né, uma dentro da outra, tá? Então, quando a gente observa aqui esse prazo mais curto, os últimos 10 pregões aí, melhor dizendo, né? Estamos falando aqui do dia 23 de março até hoje, né, a gente pode ver aqui que possivelmente está sendo montado um pivô de alta, né? Pivô de alta que, teoricamente, né, iria sugerir, né, a última pernada desse pivô para cima e quem sabe até um repique à média de 200, região essa que já vem sendo testada aqui ao longo de todo esse ano de 2023. Né? O único porém é o seguinte, né, a gente tem aqui essas máximas respeitando essa margem superior do canal de baixa. E para ativar esse pivô de alta, teria que romper essa máxima aqui da semana passada, que foi lá né, nessa casa de pontos aqui, né, dos 9.850 pontos. Então, por exemplo, né, YouTube, vamos ver YouTube 4, também mostra aqui essa possibilidade desse pivôzinho de alta, mas aí teria que romper essas máximas aqui nos 25,10 e também essa média de 200 no 25,30. Então, para começar a destravar preço em Itaú, por exemplo, eu só começo a pensar numa operação passando de 25,40. Isso, estamos falando de destravar preço para cima, né? Para destravar preço em Bradesco, só para BBDC4, só passando aí de 13,45, passando de 13,50, para a gente começar a olhar com bons olhos o ativo. Lembrando que BBAS, como você bem pediu, dos ativos do setor financeiro, é que tem o gráfico mais interessante do meu ponto de vista. Tá? Hoje subiu 1,66. A gente pode ver que o papel se segura acima das médias curtas, a média de 9, cruza de baixo para cima, inclusive, a média de 21. Fez aqui um fundo arredondado, que a gente chama, né? São fundos cada vez menos, com menos força para baixo, para renovação de mínimas, e já volta para cima das médias, com as médias cruzando. Inclusive, eu coloquei o ativo aqui na carteira semanal para essa semana, né? A carteira que hoje, né, é 36 e a carteira subiu 1,26. Então, assim, do setor financeiro, a que você pediu, Paula, com certeza se mostra aí sendo a melhor opção, sem pestanejar. Ela tem potencial de alta aqui em 41,72, 74, né, o que seria aí algo próximo de 6% de potencial de upside. Frade, não entrei no papel ainda, perdi a carteira semanal, quero entrar ainda. Qual seria um patamar interessante? Eu penso que seja interessante aqui uma compra próxima aí dos 38,30, tá? No possível, no provável, recuo à média antes de voltar a subir. O mercado se movimentando sempre em ondas, né? Então, essa região do 38,30, 38,50, se quiser ser um pouco mais arrojado, pode ser uma região boa de entrada,
mas também não dá para demorar muito tempo. Passando aqui dos 39,50, 39,60, o papel deve deslocar lá para cima, sim. Maravilha. Felipe, eu tenho aqui uma notícia, até vou atualizar sobre petróleo, afinal, petróleo, né, que tem sido aí o grande destaque, trazendo toda essa reação no mercado. Olha só, Estados Unidos acabam de divulgar que os estoques de petróleo caíram 4,346 milhões, né, ali, de barris nesses estoques de petróleo bruto na semana encerrada no dia 31 de março. As projeções no mercado apontavam para uma queda de 1,800 milhões, ou seja, né, veio muito além do que estava sendo ali projetado ou esperado, a queda das reservas, então, de estoque de petróleo americano. Na semana anterior houve uma variação também negativa de 6 milhões de barris. Como a gente tem falado muito sobre o corte de OPEP+, que trouxe, né, essa grande volatilidade, movimentação também, vamos olhar agora primeiro para petróleo, depois a gente vem aqui tanto para a Petrobras, quero falar de 3R, que acabou fechando também em queda, Zarc-Prio fechou em alta, aí a gente vai um pouco mais detalhando os setores, mas vamos olhar primeiro a commodity aí, petróleo, por favor. Vamos lá, então. Só um segundinho, já estou abrindo aqui. Enquanto eu abro aqui, né, o gráfico do petróleo, tá? Vamos olhar aqui, então, Petrobras primeiro. A gente pode ver que Petrobras apanhou bastante. Beleza, apanhou bastante aqui no mês de março, né? E já, né, bem na última semana de março, a gente viu também aqui o papel se recuperando, voltando para cima das médias, as médias cruzando também aí com certeza, e também, além de tudo, né, tem aqui essa média de resistência, que está nos 25,30. Região essa que também chama atenção pela projeção inferior desse canal de alta, que foi rompido para baixo, né? Então a gente tem dois motivos grandes para acreditar que Petrobras vai travar aqui na região dos 25,30. Essa é a linha central do canal e a média de 200, né? Um ponto importante para a gente frisar aqui, né, é que passando desse patamar, Petrobras deve lá buscar, Petro 4 pelo menos, deve lá buscar a região dos R$27, né? Ou seja, tem grande potencial de valorização, mas eu só tomo alguma decisão aqui passando dos 25,30, tá? Outro ponto importante aqui para gente frisar é o seguinte, gente. A gente pode ver aqui em PetroRio, né, Prio 3, por exemplo, já uma bela pancada no dia de hoje, 4,48%. A gente vê também, né, a média de 200 servindo como região de resistência, né? E outro ponto importante é que PetroRio perdeu muito valor nos últimos meses, né? Chegou a perder valor aí de cerca de 33% da máxima do ano, né, de janeiro e fevereiro aí, até a mínima do mês passado. Já se recupera bastante, sobe aqui cerca de 20%, tá? Do fundo do mês passado até agora, e vamos ver se vai ter força para romper essas máximas aqui. PetroRio, por exemplo, eu começo a prestar atenção nela quando ela passar de 35,30. Frade, não está muito longe, já não vai ter passado aqui o movimento, vai ter passado entre aspas, mas ela vai chegar a ser negociada nessa região com muito mais solidez. Aqui, mesmo com essa retomada, vejam vocês quantos pavios para cima o papel tem, quantos pavios para baixo o ativo também tem. Então, ela vai começar a andar de forma mais regular, passando aí dos 35,30. Então, 35,30 PetroRio, 25,30 Petro 4 e 3R Petróleo. Vamos ver aqui qual é o patamar. Olha, 3R Petróleo não segue interessante aí do meu ponto de vista, tá? Para esse momento. Realmente eu prefiro aqui ficar de fora do papel. A gente viu uma congestão, inclusive hoje, queda de 3,5%, voltando a ser negociado aqui abaixo das médias. E a gente vê que não tem motivo, né? Não tem aquela grande força aí para se acreditar que o papel vai voltar a subir no curto prazo. Em relação ao petróleo em si, eu aproveito para já compartilhar com vocês aqui a minha tela. Só um segundinho, eu tenho que voltar aqui para a tela cheia nesse momento. Vamos lá, então. A gente pode ver aqui, né, a oscilação do petróleo, né, o Brent aí, no curto prazo. A gente viu que ontem, né, com a notícia aí da redução da oferta de petróleo pela OPEP+, teve um belo salto de petróleo no dia de ontem. Ontem, né, subindo 6,16, e hoje aí mais um dia de alta, bem menor, né, de 0,52, porém ainda testando aqui os topos anteriores. Tem uma grande resistência aqui o Brent na casa dos 86,60, hoje aí em 85,17 nesse momento.
E depois, passando dessa casa dos 86,80, deve dar mais uma travada nos 89. Aí sim, passando dos 89 dólares o barril, a próxima resistência firme é nos 98 dólares. Ou seja, passando de 89, a gente pode ter o maior solavanco do petróleo no curtíssimo prazo, que é esse até 99 dólares o barril. E aí, o principal, né, se chegar de fato a bater aqui os 89, se bater 90, se bater 91, a gente vai ver aqui a reversão de tendência, né, o rompimento aqui, inclusive, dessa linha dessa grande linha aqui de tendência de baixa, que a gente pode ver que vem sendo respeitada há bastante tempo já. E aí faz topos e fundos ascendentes, reversão de tendência. É bom ficar atento para pegar a reversão logo no início. Maravilha. Felipe, olhando aqui também, né, uma outra blue chip tão importante para o nosso índice, que é Vale. Vale acabou caindo, fechando em queda hoje. Vamos dar uma olhadinha também aí no ativo, por favor? A Vale, ela tá numa performance engraçada nas últimas semanas. A gente vê que ela tá mais pesada do que leve, né? Qualquer diazinho de recuperação logo é seguido de vários dias de queda. Então ela parece que aqui vai engrenar, por exemplo, do dia 13 ao dia 16, até o dia 16 de fevereiro. Logo depois ela vai e desaba novamente, renovando as mínimas. E as médias não conseguem nem se cruzar. Aqui, novamente, né? Na primeira semana de março também. Parecia aqui, chegou aqui, inclusive, a renovar no dia 3 de março a máxima do último topo, negociando, fez 3 fechamentos acima das médias, porém logo em seguida, aqui no dia 6 de março, caiu 3,5%, logo depois caiu mais 1%, e ela continua caindo aqui com topos e fundos decrescentes. Hoje, chama atenção aqui o rompimento da mínima desde novembro, tá? Vale, então, hoje chegou a bater na mínima R$ 77,75, tá? Veio fechar num ponto, vamos dizer assim, positivo para o papel acima dos R$ 78,00, tá certo? Respeitando essa região de fundo anterior e que já é uma região de suporte muito importante, tá? Frade, se é região de suporte, você compra então? Não, eu não faço compras por esse motivo aqui. Topos e fundos decrescentes, as médias todas se cruzam e os últimos volumes médios, estamos falando de 1, 2, 3, 4, desde o dia 14 de março, aí vamos completar daqui a uma semana mais ou menos, um mês que a gente não tem um volume comprador acima da média, nenhum volumezinho comprador acima da média, nem que seja um volume aí de respiro, de realização das quedas, né? Dos lucros dos vendidos, por exemplo, né? Não, a gente não tem nenhum motivo para acreditar nessa retomada de Vale, que inclusive faz o pior fechamento desde o dia 21 de novembro do ano passado. Então a gente está vendo aí quase 5 meses aí de tropeços, de mínimas, né, de tropeço aí do finalzinho de janeiro para cá. Isso porque Vale, em janeiro, já chegou a bater lá na casa dos 96. Estamos falando de uma queda acumulada aí de quase 20% em Vale 3. Muito, por sinal. Felipe, o Helder está perguntando se Taesa compra. Vamos lá então, né? A gente viu aí, até acabei de receber um e-mail aí, né? O adeus de Taesa, né? No gráfico, melhor dizendo, hoje o papel subiu aí a 1,53%, né? Veio fechar aqui no que é o melhor patamar de fechamento desde o dia 20 de março, tá certo? A gente viu aqui, inclusive, né? A Taesa fechando acima dos 35, vindo fechar acima da média de 21, coisa que não acontecia desde lá de trás, né? Desde o dia 15 de março. Então, o melhor fechamento em relação à média de 21 do curto prazo. Volume alto de compra, inclusive. Olha, essa é uma comprinha que eu gosto de fazer para curto prazo, tá? A Taesa, inclusive, ela, se a gente for observar, né, o curtíssimo prazo aqui do papel, né, a última quinzena de março, a gente viu um viés de baixa muito bem definido, que é daí de quase 9%, fez um primeiro fundo, fez um segundo fundo, e agora sugere a confirmação aí desse possível fundo duplo, né? Fundo duplo esse, que inclusive, se for concretizada essa região de fundo, pode jogar o ativo lá para cima, e projeta na casa dos 36,70, ou seja, temos uma possível região aí, um possível upside no papel de quase 4,5%, com 2 posições de compra, tá? Eu acho interessante a gente pensar em 2 patamares de compra, um deles aqui embaixo, no 34 e 34, inclusive, numa possível formação de fundo triplo,
né, região de suporte muito, muito forte aqui, ou então, realmente, na hora que, em primeiro lugar, né, o fundo duplo, para mim, que é um padrão de reversão de tendência de baixa para alta, ele no início, o primeiro rompimento dele, do meu ponto de vista, a maioria é falsa, né? Então eu esperaria o papel romper essa região aqui dos 35,40, bater na média de 200, aqui em 35,66, e fazer mais um respiro à média antes de explodir para cima. Então eu compraria aqui nos 35,35, depois que ela tocar nesse patamar da média de 200, descansar, 35,35 eu compro, e aí eu aproveito para subir com papel. Não compro no primeiro rompimento que confirma aí essa reversão de tendência. Felipe, trazendo, né, o gráfico e eu olhando aqui as notícias. Taesa, que na última sexta-feira, né, assinou ali, no dia 31 de março, o contrato de concessão de 2 lotes específicos referentes ao leilão de transmissão da ANEEL, né, trazendo esse comunicado, contratos referentes ali ao leilão de transmissão da ANEEL, número 02/22, lotes 3 e 5 aí, só para a gente complementar a notícia de Taesa. Olha só, Felipe, Gabriel Monteiro saiu ali para correr, né, preparar o business. Que business hoje? Nosso business vai ser sobre PadTech. E tá aqui no nosso chat já, perguntando, vamos aquecer, vamos olhar PadTech antes dele trazer aqui o CEO para um papo legal daqui a pouquinho com o nosso BMC Business, para entender mais aí, né, sobre PadTech. Vamos lá então, né? PadTech aí, como ele mesmo falou, né, não tem a demanda, né, por análises assim nas lives, papel com menos volume negociado. Hoje a gente teve aqui um volume um pouco mais alto, de R$67 mil, né, no ativo, então papel tem menos negociação mesmo. Vem numa tendência, né, de baixa aí nos últimos meses, mas tem um lado positivo, né, que o papel vem segurando aqui nessa região de fundos, né, região aí entre os 2,13 e 2,17. Para confirmar aí uma reversão de tendência, ou até um tradezinho de compra de congestão, eu só compro rompendo essa máxima aqui, na região dos 2,39, ou seja, 2,40 eu faria uma compra, para fazer uma parcial no 2,55, ganhando 6%, e aí um alvo final próximo lá dos 2,70, ganhando 12,5%. Stop baratinho em 2,29, perdendo 4,65%. Sem ser esse patamar aqui, por enquanto, prefiro ficar de fora do papel, mas está muito distante da média de 200. Uma puxadinha até ela não é de se estrear, não. Maravilha. Felipe, pedidos feitos, quem fez, quem não fez, só depois. Felipe volta na próxima semana aqui com a gente. Se você puder voltar para a sua tela para a gente já se despedir, quero agradecer. Sempre um prazer poder falar contigo, Felipe Fradin, analista técnico da Empírico, sempre trazendo visões importantes gráficas aqui pra gente, complementando as notícias, muitas vezes aqui do dia. Obrigada, Felipe. Até uma próxima. Obrigado, Paula. Obrigado a todos que estiveram com a gente aí. Um forte abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tá aí, né? Felipe Fradinho trazendo informações importantes. Pessoal do chat, tem dia que tá aí, chovendo de pedidos. Hoje, mais ou menos. Não sei se ficaram tímidos, né? Porque eu que cheguei aqui do nada, Gabriel já foi embora, mas Gabriel já chega já trazendo aí informações importantes. A gente sempre gosta de trazer no nosso business diversos tipos de case, principalmente como o próprio Gabriel falou, né? Vamos conhecer cases novos, aqueles que não estão sempre ali no radar dos investidores, vamos entender, né? Principalmente trazendo aí grandes oportunidades, muitas vezes, para os investidores conhecerem aí ativos diferentes, né? Colocando ali realmente perspectivas. A BMC News sempre traz e sempre trata, com certeza, dos assuntos aqui. Na verdade, a gente é uma ferramenta entre vocês, investidores, e entre também profissionais do mercado, entre CEOs, RIs de grandes empresas. A decisão é de cada um, é individual, mas a gente traz aqui principalmente a informação, a visão, para que vocês possam, sim, tomar decisões importantes. Antes da gente fechar aqui esta edição, bom, Fernando Haddad encerrou aquela participação no qual ele estava falando, né, naquele evento do Bradesco BBI, falou bastante ali sobre toda a questão do arcabouço, do otimismo, principalmente em relação à aprovação da pauta, também falou de reforma tributária. A gente já atualizou em relação aos estoques de petróleo que recuaram 4,3 milhões de barris lá nos Estados Unidos, estoques americanos, né, na semana passada. Fica aqui o convite, quem perdeu hoje o nosso Strike, 12h30, volta lá na nossa programação no YouTube, vai ali na linha do nosso podcast. Conversei com Pedro Rodrigues, sócio-diretor do Centro Brasileiro de Infraestruturas, falando
falamos muito sobre todo este cenário em relação da OPEP+, de ter anunciado esse corte. O que acontece, né, com essa queda, vamos dizer assim, essa briga ali, essa puxada de corda entre o Ocidente e, né, os grandes, essa tríplice aliança aí formada por Arábia Saudita, que domina aí todo o território em relação à exploração e venda, exportação de petróleo, Rússia e China, né, toda essa questão. Quais são os pontos ali para os Estados Unidos de desafios em relação a isso? Estados Unidos que é sim o maior produtor, maior consumidor, mas ainda precisa importar. Estados Unidos que na campanha de Joe Biden, né, lá atrás, quando foi eleito, se mostrava ali totalmente contra a exploração de petróleo, querendo focar em energia, né, mais sustentável, nessa transição energética, e acabou autorizando na semana passada a perfuração de um poço de petróleo lá no Alasca. Falamos bastante sobre este tema, muito interessante. Fica aqui o convite para quem não assistiu, acompanhar a programação do Strike e também, né, acabar aí compartilhando o nosso link com outras pessoas, ajudando a BMC News nas nossas metas de visualizações, nossas metas também de inscritos. Se você está aqui acompanhando essa programação, verifique se está inscrito aí no nosso canal do YouTube. Se não estiver, faça a sua inscrição por gentileza. Você que está acompanhando a gente pelo Profit Pro da Enelógica, dê uma passadinha também lá no nosso canal do YouTube, faça a sua inscrição, ajude aí, com certeza, a BMC News a crescer, a trazer, né, ainda mais relevância nesta plataforma. Bom, tá aí, bolsas de Nova York fecharam também no vermelho para o último encerramento aqui do nosso mercado, um grande temor de volta ali de uma possível recessão. E Bovespa foi muito sustentado por essa leve questão aí, principalmente por bancos, tá? Esse temor de uma desaceleração da economia lá dos Estados Unidos, voltando a pressionar as bolsas de Nova York, logo após dados hoje, né? Nós tivemos dados ali importantes que foram dados vistos como ruins da atividade, dados mais fracos de PMI industrial de ontem, tudo isso acabando pesando bastante. O relatório de emprego americano aí mostrando o número de vagas de trabalho em aberto que caiu abaixo dos 10 milhões pela primeira vez em quase 2 anos, encomendas a indústrias, enfim, né? Muitos dados ali não bem digeridos pelo mercado, que acabou fechando lá fora no patamar negativo. Bom, eu vou me despedindo de você que acompanhou aqui a nossa programação ao longo do dia, né? Continue ligadinho, a gente não para. Agora vocês continuem na sequência, ele de volta, Gabriel Monteiro, junto com Carlos Raimar, que é CEO e diretor de relações com investidores da Padtech. Conheçam agora um pouco mais no nosso BMC Business. Eu, Paula Moraes, vejo vocês amanhã, a partir das 9h30 da manhã. Até lá, tchau, tchau.